Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eita, para confirmar que está gravando. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de português, né, com a professora Paty Santos, a nossa querida professora que é destaque no pré-ENEM, né, a nossa também coordenadora geral lá do pré-ENEM, né, e ela também é nosso destaque aqui no pré-UERJ, porque onde ela passa, né, ela transforma sonhos de realidade, então é um prazer sempre contar com essa professora, né, que ama a educação popular. Ela é toda diferentona, né? Nossa professora maravilhosa. Então, boa aula, tá, pessoal? Aproveitem, tirem suas dúvidas, mas aproveitem, tá? E não faltem. Fica boa aula aí para você, professora. Obrigada, querida Thaís. Maravilhosa também, né? Nossa coordenadora aqui no Pré-UERJ. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao Pré-UERJ Maricá. Como vocês estão, hein? Estão animados para as nossas aulas específicas de língua portuguesa? E aí, tô gostando de ver, quero ver a interação de vocês. Muito bom. Priscila animada. Então, eu quero ver se vocês estão com essa empolgação que eu estou percebendo aqui pelos emojis, hein? Eu quero que vocês coloquem assim no chat. O Erge, tô chegando. Vambora. Boa noite, meus amores. Bota aí, bota aí. Eu quero chuva de UERJ, tô chegando. Vambora. Ai, que lindo. Isso. Nicole, Yasmin. Gente, vamos embora, vamos jogar para o universo, vamos embora. O Erg, eu estou chegando, me aguarda aí que eu estou chegando. Ano que vem eu estou aí. Gostei, Pauline, bem grande, estou chegando, bem destaque. Muito bom, gente. É isso aí. A nossa jornada rumo ao ERG só está começando, né? E a gente vai galgar aí, a gente vai chegar juntinho com essa aprovação aí ano que vem. A gente vai estar juntinho com essa aprovação na UERJ em 2026, não é isso? Muito bom, gente. Sejam bem-vindos, então, à nossa primeira aula. É uma aula inaugural, né? Nossa primeira aula de português específico aí para a UERJ. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, que vocês tirem dúvidas, participem. Quero saber quem já está com o caderninho aí do lado, já está preparando aí o seu material, lápis, caneta, caderninho. Ali, Karina animadona, hein? Estou gostando. Isso aí. Não vi quem botou o emoji aqui, a mãozinha, mas tem mais gente preparada aí. Yasmin, isso aí. Então, assim, gente, a nossa aula, Maria Clara, Nicole, muito bom. Chuva de preparadíssimos, isso mesmo. Priscila. Gente, a aula de português específico, vocês precisam ter esse caderninho aí do lado. Vocês precisam estar com caderno. Quem tem um livro pode ficar com o livro aí, né, a postos para anotar alguma coisa, para ir em alguma página durante as nossas aulas. A gente vai sempre revisitar, né, fazer essa menção, essa conexão com algumas páginas aí, né, da obra. Então, é muito importante, porque a gente está falando de uma prova que é discursiva. Então, vocês vão adorar que eu vou já começar dando várias estratégias para essa prova discursiva, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Vocês receberam esse material lá no grupo, né? Mas eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir acompanhando juntinhos aqui. Vamos lá. E vamos que vamos, né, gente? Como eu falei para vocês, a nossa jornada está começando. E a gente vai ficar juntinho até novembro, né? Então, tem muita coisa bacana pela frente. Confiem na nossa equipe, acreditem na nossa expertise, né? Nós todos aqui, né? Não só professores, quem está nos bastidores também, tem toda a expertise, sabe muito bem o que precisa fazer para ajudar vocês a chegarem ao sonho de vocês, né? A realizar o sonho de vocês, chegarem até o RGI ano que vem. Então, assim, acreditem, é possível. Não quero ver ninguém com pensamento pessimista, assim, eu não aguento, eu não consigo, eu não vou entender, eu não vou passar. Nada disso. Acho que primeiro a gente tem que botar uma coisa. Deus não colocou no coração de vocês esse sonho, essa vontade?
mesmo quem não acredita em Deus, né? Quem é ateu aí, mas não tem alguma força guiando vocês aí para fazer essa prova? Já não passaram no primeiro exame de qualificação? Já não passaram no EQ? Então, se tem uma força, ou se é Deus falando você, colocando para você no seu coração que você vai entrar para a UERJ, que você tem que fazer o pré-UERJ, que você precisa se esforçar, se dedicar para alcançar esse objetivo, então, gente, não é à toa, né? Não é à toa. Então, vamos junto, tá? Acreditem na gente, confiem nas professoras que estarão com vocês. A Alzira também vai me ajudar aí nessa jornada, né? Vai tá a Alzira, eu e a Alzira, né? A gente vai estar juntinho aí com vocês, tá? Nesse exame discursivo. Então, vai ter uma aula que eu vou estar com vocês, outra aula a Alzira, e a gente vai invertendo, né? Aí a gente vai trocando, assim, as aulas, mas nós estaremos juntinhas com vocês, tá bom? Então, nossa primeira aula, português específico, para você aí que escolher um curso que tem como uma das específicas, né? Uma das provas específicas como a língua portuguesa. Então, a gente começa hoje aí a análise crítica, o resumo, conhecer o autor. A gente vai começar assim, a partir de hoje, essa análise geral da obra O Quase Fim do Mundo, de Pepetela. Então, assim, quem não tem o livro, esse livro ele está disponível em domínio público. Então, vocês conseguem achar o PDF dele na internet, tranquilamente, tá? Então, assim, você pode baixar e ir lendo aos pouquinhos, né? Imprimir um pouquinho, imprime um capítulo, lê um dia, imprime outro capítulo, lê mais um outro dia, e assim vai. Mas, gente, a leitura do livro é obrigatória, tem que ler o livro. Muito do que a gente vai falar aqui na aula para vocês, a gente já vai inteirá-los, né? A gente já vai deixar vocês por dentro da obra, mas é importante a leitura. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não achou, mas assim, uma das regras da UERJ é que as obras, né, que estejam ali disponíveis para votação, para escolha, que é uma obra que tem que ser de domínio público. Então, assim, eu vou até ver com a Thaís depois se a gente tem o PDF, se vai compartilhar, se pode compartilhar com vocês aí, tá bom? Depois a gente vê aí, vou falar com ela. Isso, com certeza vai achar, né? Mas assim, tem gente que gosta do livro, né? Que gosta ali de estar com o livro, de tocar no livro físico ali bonitinho. É assim, é um livro que ele está em torno de R$ 60, 50, R$ 60, mais ou menos, por aí, né? Não sei, Amazon, de repente quem tem Kindle aí, quem gosta, né, de ler. Aí, a Maria já está falando, já está na... Que show, já tem no Drive do curso, ó, gente. Olha aí. Para mim, a gente ainda ia colocar, mas já está lá. Então, procurem no Drive lá do pré-UERJ. O livro é grande? Sim, é um romance, né? Então, ele é extenso, sim. Ele tem em torno de 356 páginas, por aí. 350 páginas, 356, tá? Para quem não conhece aí, ó, essa é uma versão, né, dele, da editora Capulana, mas tem outras também, tá? Aí, estão falando que tá 46 na Amazon. Olha aí, tá um bom preço, né? Tá um bom preço, relativamente bom, né? Então, assim, mas vai começando a ler do jeito que dá, gente. Não fiquem preocupados. Ah, tô sem grana para comprar o livro físico. Dá uma pesquisada no nosso drive lá do pré-UERJ, do curso, que vai estar lá, que já falaram que está lá. Então, assim, vai imprimindo aos pouquinhos, ou vai lendo no Kindle, no celular, né? Ok? Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né, a Thaís, muito querida aí, já fez uma breve apresentação minha aí, mas eu sou a professora Patrícia, né, mais conhecida como professora Pati Santos, né, Profe Pati, sou coordenadora do Pré-ENEM, né, que é o outro preparatório da nossa equipe aí também, fui professora de destaque ano passado no Pré-ENEM, sou professora de língua portuguesa, né, língua espanhola e as suas respectivas literaturas. Sou especialista também em duas áreas, né? Especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e língua estrangeira. Então, por esse motivo, eu tento trazer a língua portuguesa com um outro viés, né? Com uma outra cara, né? Digamos assim. Porque assusta muito, né? O português, as regras da língua portuguesa assustam muito as pessoas, os estudantes principalmente, né? Então, eu tento trazer métodos de ensino da língua portuguesa, e isso serve para vocês, tá? Tento trazer métodos diferenciados de ensinar a língua portuguesa para vocês, né? Principalmente aqui no nosso curso, que é o foco agora, né?
Também sou especialista em metodologia do ensino superior, que é onde vocês vão chegar aí, né? A UERJ, ao ensino superior, entrar numa universidade pública renomada. Eu amo a minha profissão, então eu amo estar aqui com vocês. Vocês podem ver que eu vou chegar sempre feliz, animada, disposta, né? Colocando vocês lá para cima. Então, é o que eu amo fazer, eu amo estar aqui com vocês, eu amo estudar com vocês, eu amo debater com vocês, aprender com vocês. Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Sou cronista, não sei se vocês sabiam disso, eu escrevo crônicas, e uma delas já foi lançada num livro de coletânea de narrativas de professores, em que eu faço uma homenagem para a educação popular, para os preparatórios populares da cidade de Maricá. Então, eu gosto muito de escrever crônicas. A crônica não é o gênero do nosso livro aí, do Pepe Tela, né? O gênero dele é romance, né? Mas a tipologia, né? É narrativa, é romance, enfim, não é crônica. Mas, né, a gente que é professor, a gente vai se inteirando ali de tudo. Mas o que eu gosto de escrever mesmo é crônica, né? Aprovei, junto com a equipe do Pré-UERJ Maricá, 160 estudantes na UERJ ano passado. Então, vocês serão os próximos, ok? Enfim, junto com a professora Alzira, que vocês já vão conhecê-la, já falei um pouquinho dela, né, que é a outra professora que a gente vai dividir essas aulas aí. Junto com a Alzira, nós acertamos, ano passado, todas as questões discursivas do exame específico, né, discursivo de português. Nós acertamos todas as questões. Então, assim, por isso que eu digo, confia na gente, acredita no que a gente está trazendo para vocês aqui durante as aulas, né? Porque a gente sabe o caminho das pedras, né? Digamos assim. Então, foi muito gratificante. Ano passado, a específica foi Caim, de José Saramago. Então, assim, a gente arrasou, né? Tanto que, olha a quantidade de aprovações aí. E galera do direito, principalmente, né? Nós aumentamos aí o número de estudantes que estão na UERJ hoje em dia, né? Fazendo a faculdade, né? O curso de direito. Então, se você almeja aí passar nessa discursiva, você almeja esse curso aí que tem como específica português, principalmente, que é o nosso foco hoje, então você sinta-se aprovado, né? A nossa parte a gente vai fazer, vocês podem ter certeza, gente. Faremos de tudo para trazer a prova para vocês, assim, ó, para trazer a parte discursiva, para trazer a resposta, assim, ó, para vocês. Então, só precisamos o seguinte, que vocês estejam com a gente também. Não adianta nada, né? A gente se doar, se entregar, ajudar do lado de cá. E assim, o pessoal desse lado aí, né, do lado de lá, não participar das aulas. Ai, tô amando os corações. Amando. Tá combinando com a cor de fundo ali do meu slide. Então, assim, vocês do lado de lá, vocês também precisam cooperar. É assistindo as aulas ao vivo. Gente, gravação? Não, é ao vivaço aqui para você perguntar, tirar dúvida, interagir com o professor. Então, assim, façam o impossível, o possível e o impossível para estarem aqui durante as aulas ao vivo, porque, vou falar para vocês, faz toda a diferença. Façam as atividades que a gente vai propor, né? Finalizem as questões que não der para a gente finalizar em aula, façam em casa, tragam as dúvidas. Eu vou sempre pedir para que vocês coloquem no chat, durante as nossas aulas, as respostas discursivas que vocês dariam, as possíveis respostas que vocês colocariam para as questões. Porque nós fizemos isso ano passado, gente, foi surreal de bom. Foi muito maneiro, né? Então, os alunos colocavam as respostas no chat, é óbvio que vocês faziam em casa as questões, a gente preparava as questões, algumas para aula, outras para vocês fazerem em casa. Então, assim, vocês já vinham com as respostas prontas, e a gente analisava. Ano passado a gente analisou isso, né? E os alunos entendiam o porquê que tinham errado ali, quais eram as possíveis, né, formas de ajeitar aquela resposta, enfim. Então, assim, eu sou a professora das estratégias, vou falar para vocês. Eu tenho aqui estratégias que vão fazer com que vocês acertem as respostas discursivas. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho também nessa aula inaugural. Então, o que eu trouxe para vocês hoje? Vamos lá. Gente, podem sempre colocar coisas no chat, interagir, tá? Que eu tô aqui de olho. Tô aqui, ó, antenada aí. E quem quiser falar no microfone também, levantar a mão, enfim, é com vocês, né? A aula é para vocês, por vocês. Vamos lá, vou iniciar com o momento motivacional, falar um pouquinho aí, né? Se não tem momento motivacional, não é a Profepate, né? Então, assim, vou trazer um momento, assim, de motivação. Já comecei, né? Desde o início, assim, ó, bombando. Vamos entender a segunda fase, qual é a proposta desse exame discursivo, né? Vamos conhecer a prova específica
de português, principalmente aí, né, focado em português, que é a nossa aula, nosso objetivo. Vou falar para vocês quais são os conteúdos mais abordados nas questões discursivas de língua portuguesa. Vou passar estratégias de interpretação dos enunciados da prova discursiva e também estratégias para a elaboração das respostas. Por isso que eu falei no início da aula, para vocês pegarem um caderninho aí, que eu quero que vocês anotem algumas coisas. Tudo bem que vocês vão ter o material, mas tem algumas coisas que eu posso falar, de repente, que saia do slide, né? Que esteja fora do que eu coloquei no slide. E vamos conhecer o autor, o incrível Pepe Tela, e essa obra magnânima, magnífica, que é O Quase Fim do Mundo, né? Deixa eu ver o que vocês botaram aqui. Fugindo um pouco do assunto, ainda não entendi esse negócio de peso 1 e peso 2, pode me explicar? Então, depende do curso que você vai escolher. Tem matérias que tem peso 1, né? Tem específicas, né, que tem peso 1, tem específicas que tem peso 2, né? Por exemplo, direito. Quem quer fazer o curso de direito tem que estudar duas específicas, que é português e história. São as duas específicas mais a redação, né? Todo curso é assim, gente. São duas específicas, porque são matérias, são disciplinas que estão dentro da área que você quer cursar. Então, o UERJ, ela quer saber, assim, se aquele candidato ele vai estar por dentro das disciplinas que ele vai ter que estudar. Se ele vai ter aquele conhecimento prévio, se ele tem aquele domínio prévio das disciplinas que ele vai estudar no curso que ele quer. Então, por exemplo, direito tem muito português e história, né? Direito você lê muito, você escreve muito, você estuda muito história. Então, cada disciplina dessa vai ter um peso específico. Tem uma tabelinha no site da UERJ, se eu não me engano, até no edital da UERJ tem, do exame discursivo. Tem uma tabelinha que tem todos os cursos e os pesos de cada disciplina. O curso de letras com língua estrangeira tem peso em português na estrangeira. Sim, isso aí. Tem que olhar o edital da discursiva. Isso mesmo, Pedro. Você bota lá no Google, edital discursiva UERJ 2026. É porque depende do seu curso, entendeu? O que você quer. Aí vai estar lá bonitinho o peso. E redação, gente, é para todo mundo. Todos vocês já devem ter assistido a aula da maravilhosa professora Tami, também de redação, que ela já deu a primeira aula sobre Hamlet. Então, assim, é para todo mundo a redação. E as específicas, vocês estão em grupos, né, que tem a ver com as matérias de cada curso que vocês escolheram. Então, nosso cronograma, nossa programação da aula de hoje tá aí. Vamos que vamos. Bom, começando aí com esse momento, né, motivacional, que eu gosto sempre de trazer para vocês esse momento, que às vezes, como a gente não tem um contato físico, né, não é uma sala de aula assim física, né, a gente está online, eu gosto muito de conhecer vocês, de saber as frustrações, as alegrias, as esperanças, né, os objetivos, é muito bom. Então, assim, a época do vestibular, principalmente para vocês aí vestibulandos, né, culmina com a entrada para a vida adulta, pode ser a primeira grande decisão da vida de muitos de vocês aí, né, que vocês vão ter que passar por essa escolha, né, vou ter que escolher o que eu quero fazer da minha vida. Eu já tive que passar por essa escolha, né, todos nós teremos que passar algum dia, se não passou, vai ter que passar algum dia por essas escolhas, né, não é fácil, né? Porque tem muita expectativa. É a escola, é o curso, é a família, são os amigos, as próprias, acho que diria que até pior, né? As próprias expectativas individuais. Às vezes a gente coloca muito, né? Muita expectativa ali em você mesmo, né? Em si mesmo. Então isso vai acontecer, porque a época de vestibular traz esses sentimentos à tona, né? Em todos nós. Então, assim, tudo na nossa vida, gente, que é sonhado e muito desejado, é trabalhoso. Tudo, principalmente para quando a gente é pobre, não é isso? É difícil chegar lá, muitos desacreditam, a gente não tem oportunidades. Olha a oportunidade que vocês têm com o Pré-UERJ Maricá, né? Olha que bacana, que magnífico, né? Então, assim, viver é trabalhoso, a vida é trabalhosa em muitos aspectos, né? Então, assim, pessoas descomprometidas com a vida, elas vão chegar para vocês e vão dizer assim: passar no vestibular da UERJ é pura sorte. Vocês vão ouvir muito isso quando vocês já estão se preparando, já tem tempo, né? Passaram aí no exame de qualificação, vão fazer o segundo EQ. Então, assim, vocês vão ouvir muito disso. E não vai sair com a gente hoje, não vai para balada, não vai curtir a night, né? Com a gente hoje, não. Ih, que bobão, vai ficar aí estudando? Que perda de tempo. Gente, só que essa frase, passar no vestibular é sorte, isso é uma mentira. Não é sorte.
A pessoa que foi aprovada no vestibular pode perguntar a qualquer um que foi aprovado. Nós tivemos 160 alunos ano passado. Você pode perguntar a qualquer um deles. Quem é aprovado no vestibular sabe o quanto é difícil, o quanto tem que se esforçar, se dedicar, o quanto que eles colocaram essa dedicação, esse esforço, quanto foi necessário para conseguir esse resultado positivo. Pois é, Sara, estudar para vestibular é muito solitário, eu sei disso, né? E vocês estão passando por isso. Olha aí, pois é. Tá vendo como vocês estão comentando aí? Então, assim, vocês conhecem aquele médico, o doutor Drauzio Varella? Ele é conhecidíssimo, né? Não sei se vocês conhecem a história dele. Ele é um médico renomado, né, do nosso país. Mas o doutor Drauzio Varella, ele postou um vídeo, conhecem, né? Olha aí. Ele postou um vídeo onde ele responde um seguidor sobre a sua trajetória para conseguir passar no vestibular. Ele conta, né, nesse vídeo, que quando ele chegou ao terceiro colegial, que seria a terceira série, né, do ensino médio, ele resolveu fazer um cursinho durante a noite. Ele estudava pela manhã e fazia um cursinho durante a noite. E ele se deparou com um monte de alunos naquele cursinho, né, alunos muito dedicados, que sabiam muito mais coisas que ele. Né? Ele se deparou com esses alunos ali que estavam ali, né, estudando muito, muito dedicados. Aí, no primeiro momento, ele pensou assim, né? Quando ele viu muita gente muito mais dedicada que ele pensou assim: eu nunca vou conseguir fazer medicina. Esses colegas aí não saem, eles não passeiam, eles não se divertem. E eu gosto de passear. Ele diz que ele sempre foi muito boêmio, né? Ele gosta de passear, ele gosta de sair com os amigos. Ele nunca iria conseguir. Ele pensava assim. Porém, no segundo momento, ele parou e refletiu: o que eu vou fazer? Eu vou me dedicar, então. Eu vou fazer igual esses caras ali. Eu vou me dedicar. Porque ele se imaginou lá na frente, né, num futuro próximo, muito frustrado, caso ele não conseguisse passar para medicina. Então, o que ele pensou? Vou me dedicar. Eu não tenho nem outra opção. Ou eu me dedico, ou eu me dedico. Então, olha o que aconteceu com ele. Ele não passou no vestibular assim que ele concluiu a terceira série do ensino médio. Ele não conseguiu passar de primeira. Ele fez mais um ano de cursinho, reparem só. Ele se esforçou, ele quis fazer novamente, né? Ele quis outra tentativa. Ele não se deixou abater porque não conseguiu passar na primeira. Então, assim, ele fez mais um ano de cursinho e ele conseguiu passar no vestibular de medicina da USP. Olha que universidade, gente, na USP. Então, ele relata, né, nesse vídeo também que ele dedicou um ano inteiro para o estudo. Ele contou que teve dias que ele passava, né, 11, 12, 13 horas estudando direto. Então, na visão do doutor Drauzio Varella, as pessoas vivem em média 70, 80, 90 anos, né? Estourando assim, né? Então, se dedicar um ano apenas ao estudo para você realizar um sonho não seria algo tão complicado. Olha que genial, né? O que ele pensou, foi o que motivou, principalmente, né? Entretanto, o que ele diz ser mais significativo é ter despertado dentro dele o gosto por aprender, a curiosidade pelo conhecimento. E isso fez tornar esse ano mais leve. Essa caminhada, essa jornada ficou mais leve quando ele pegou o gosto por aprender, quando ele pegou o gosto por ter curiosidade, por começar a pesquisar as coisas, para ter conhecimento, para ampliar o seu conhecimento. Então, gente, maravilhoso o doutor Drauzio Varella, né? Então, mencionando um cara aqui que eu sou fanzaça, que é o Mário Sérgio Cortella, grande educador, né? A vida é curta, mas ela não precisa ser pequena. Então, eu digo para vocês o seguinte: sonhem alto. Vocês conseguem, vocês podem, vocês vão chegar lá. Então, assim, não pensem pequeno, pensem alto, sonhem alto. Então, a vida é tão curta, né? Imagina passar para o UERJ, gente. Ano que vem você está lá dentro da UERJ. Caraca, é magnífico. Né? Poucos conseguem. A galera que não quer nada, que não estuda, que acha que passar é sorte, ela não vai passar, esse pessoal não vai passar. Então, a sua vaga, você precisa de uma vaga, é a sua, e você vai conseguir. Então, assim, esse momento, né, inicial, eu queria deixar essa mensagem para vocês sonharem alto. É o que vocês querem? É passar para direito? É ser jornalista? É passar para jornalismo? Passar para letras? Para o que for, vocês vão conseguir. Então, assim, estarei com vocês nessa jornada, nessa caminhada. Agora eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho o que esse exame discursivo vai exigir de vocês, tá? Isso é muito importante. Gente, estudar para vestibular sem estudar banca é um crime.
Não dá. A gente tem que estudar a banca, a gente tem que estudar o edital, a gente tem que entender o que eles querem da gente como candidato. E pouca gente faz isso, tá? Acho que, assim, poucos cursinhos, até particulares, poucos fazem isso. Chega lá, já joga para o aluno ali, ó, para o candidato, para o estudante, enfim, joga ali um monte de coisa para ele ler e não explica a banca, não traz esse conhecimento, essa exigência, né, do que você vai ter que fazer, o que você tem que prestar atenção. Isso é estratégia. Então, ter estratégia é o primeiro passo, tá? Vamos lá. A gente está falando de uma segunda fase, né, desses exames da UERJ. Os candidatos que avançaram aí no primeiro EQ, no segundo EQ, eles são desafiados com questões discursivas específicas relacionadas ao curso que vocês escolheram, como eu estava comentando aqui, quando gerou a dúvida do Pedro, né? As disciplinas abordadas nessa fase são mais direcionadas, né? E estão intimamente ligadas ao curso que vocês desejam. Então, assim, vou citar alguns daqui a pouco, né? Jornalismo, relações internacionais, direito. Tem alguns cursos que exigem aí a língua portuguesa como a específica, né? E além das questões específicas, vocês sabem que também temos a redação, que é para todos os cursos, né? Para todo mundo. O exame discursivo ele é realizado num dia só, né? Lá no final de novembro, 30 de novembro, se não me engano, é isso. Será composto de 3 provas discursivas, que seria o quê, né? Como é que vai ser? Uma prova de redação para todos os cursos e 2 provas de disciplinas específicas, de acordo com o curso que vocês escolheram, valendo 20 pontos cada prova, né? A específica de português vale 20, a específica de história vale 20, a redação vale 20, tá? Totalizando aí, né, 60 pontos aí, todo esse exame discursivo, né? Oi, Andressa, boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Pedro, esse ano vai ser uma semana depois do Enem. Acho que um pouco mais, não? Vai ser bem próximo, né? Acho que 1 ou 2, né? Nem cheguei a ver isso, mas é bem pertinho, não? Deixa eu ver aqui, novembro. É, 2 semanas, acho que é 9 e 16, né? Vai ter só mais uma semana ali entre um e outro, né? É isso aí. Não, vai ser 9 e 16. Ainda tem 23, aí depois é 30. Tem uma semana de diferença aí, para você relaxar aí para enfrentar o exame da UERJ, né? Isso aí. Então, assim, essas provas que vocês vão fazer, esses exames, né? Esses 3 exames discursivos, né? Digamos assim, vão avaliar as competências, habilidades fundamentais das disciplinas específicas de cada grupo aí de curso. O padrão de resposta de cada prova é divulgado logo após, né, a finalização aí da prova, a fim de que o candidato possa comparar as suas respostas com esse padrão, que a UERJ dá como um padrão de resposta, né, e verificar se as suas respostas estão adequadas ou não. Né? Então, por isso que existe um gabarito, né, ao final, um padrão de resposta ao final, para que você tenha uma noção se você seguiu aquilo ali. Muitos alunos ficam desesperados porque eles acham que tem que escrever do jeito que a UERJ vai colocar no padrão de resposta. E não é bem por aí. É como diz, ali é um padrão. Se você, por exemplo, usou uma conjunção diferente, mas manteve o sentido, né? É um exemplo, tá, gente? Se você botou uma frase que diz a mesma coisa do padrão, mas de uma maneira diferente, entendeu? Mas que diz a mesma coisa, que é a mesma resposta, gente, eles vão aceitar. Ali é um padrão, ok? Então, assim, não fiquem desesperados de a minha resposta tem que ser igual ao que a UERJ espera. Não tem que ser literalmente igual, tá? Então, já é um alívio para a gente aí, né? Como é que cada candidato vai ter que botar igual? Imagina, cada um tem uma mente diferente, elabora de uma maneira diferente, né? Ali aquela resposta, e vai fugir, com certeza foge um pouco, né? Daquela ideia padrão de professores que estão ali elaborando o gabarito. Mas, assim, você tem que manter aquela linha de raciocínio, aquela ideia, obviamente, tá? Mas, assim, não fiquem preocupados de ficar, assim, literalmente igualzinho ao que a UERJ vai colocar nesse gabarito, tá? Alguns cursos aí, ó, vê se vocês se identificam, que terão a prova de português, ó, administração, artes visuais, direito, jornalismo, ciências contábeis, letras, história da arte, pedagogia, relações públicas, entre outros, né? Aí eu botei alguns bem resumido aí, tá bom? Deve ter gente aí para jornalismo. Tem aí alguém para jornalismo? Ano passado a gente teve
A gente teve alunos aprovados em jornalismo, um pouquinho de cada dessas aí. Letras, a gente teve bastante. Direito. Leti vai fazer para jornalismo? Gabriela também? Olha aí. Pedagogia, também tivemos administração. Tivemos um pouquinho em cada desses aí. Desses cursos aí, entre outros, né? Que não estão aí. Aí, direito. Muito bom. Ó, Derek vai fazer para direito aí, nosso futuro advogado. Juiz, né? Muito bom. Andressa também direito? Opa! Pedro vai ser meu colega das letras? Que maneiro, só que é inglês, né? Eu sou do espanhol. Pauline, direito. Gente, quanta aluna aí de direito. Que legal! Pedro, tô contigo, hein? Qualquer ajuda que você precisar, pode falar comigo. Vitória também direito. Que maneiro, gente. Ó, que show. Ana, minha colega assim mais próxima. Letras português e espanhol. Gente, que lindo. Priscila, letras também. E deixem minha vaga. Calma, não vamos brigar aí que vai ter vaga para todo mundo, né? Deus está ajudando aí. Vamos focar nessas vagas aí. Vai ter para todo mundo. Vamos embora. Que bom, gente. Fico feliz que vocês estão aí empenhados, né? Focando aí na área que vocês almejam. Muito legal. Então, gente, os alunos que vão fazer a prova de português no exame discursivo em novembro deverão ler o livro O Quase Fim do Mundo de Pepe Tela, né? Que é o nosso objetivo, a nossa aula focada nesse livro, tá? Mas assim, quem nunca fez o exame discursivo? E aí? Desde 2017, né, a UERJ, ela indica uma lista de livros da literatura, né, que vai ser utilizado aí nas provas de linguagem. Os livros serão utilizados, né, nas provas de linguagem, no exame de qualificação, na redação, na específica de língua portuguesa e literatura, do exame discursivo. Sabe o que a UERJ quer com isso? Olha que interessante, né? Conhecer a UERJ é muito bacana, né? É um vestibular, é uma universidade muito diferente, né? É um vestibular diferenciado, é uma universidade que enxerga a literatura, né? Que dá essa voz, né? É muito interessante. O que acontece? O resgate desses livros, né, da literatura facilita tanto os candidatos por aumentar a previsibilidade das provas, né, quanto as bancas de correção. Então, assim, aumenta a qualidade do desempenho dos candidatos, destaca a importância da literatura para a construção interdisciplinar do conhecimento. Então, reparem só que essa lista de obras, né, da literatura, a gente só encontra o quê? No primeiro exame, na área de português, né, e segundo exame também, que são obras diferentes, né, e na prova de linguagens, né, no caso de língua portuguesa específica, e na redação. Então, reparem vocês quantos livros, né? O Quase Fim do Mundo, isso aí, de Pepe Tela. Então, assim, é muito legal você fazer um vestibular que dê essa visibilidade, que dê essa importância para a literatura como uma construção interdisciplinar, né, gente? Do indivíduo, é conhecimento. Então, isso é muito, muito bacana. O vestibular, ele dá essa importância para a literatura. Eu não digo nem só a literatura brasileira, a gente vê literatura aí também de outros países, né? A gente está falando do Quase Fim do Mundo, que é angolano, né? Uma literatura angolana, que é uma literatura de língua portuguesa, né? Um tipo de literatura de língua portuguesa. Então, no exame discursivo, pode ser que na listagem lá, né, que a galera escolhe, né, antes de começar o vestibular, pode ser que tenha literaturas, né, de vários países que falam a língua portuguesa. Isso que é bacana também. E na parte da redação, pode muito bem ter lá literatura mundial, né? O Hamlet aí não é angolano, não é brasileiro, né? É uma literatura mais universal, mundial. Então, assim, muito bacana, né? Para o UERJ, a habilidade de leitura, preste atenção, isso aí não sou eu que estou falando, não. É a banca que está falando, tá? Esse curso está dando aula para o livro de Senhora. Sim, nós temos, depois procura a Thaís, que nós temos um curso específico para o livro Senhora, tá? De José de Alencar. Tem um curso específico para esse segundo aqui, tá bom? Depois fala com a Thaís, procura ela no WhatsApp, que ela vai te informar direitinho. Inclusive, já tem aula sexta-feira, já é a terceira aula sexta-feira desse curso, hein? Mas vamos lá. O que a banca está pedindo, gente?
Para a UERJ, a habilidade de leitura, tanto de enunciado quanto dos textos, né, é a mais importante de todas, por ser uma pré-condição para a leitura e a compreensão do mundo. Então, por isso que tem essa pegada literária também, né? É a partir da literatura que a gente amplia, que a gente entende o mundo à nossa volta e amplia esse conhecimento de mundo, né? A literatura é uma ferramenta muito importante para você ampliar esse conhecimento, né? Para você entender o que acontece na sociedade, no mundo à nossa volta, né? Então, todas as respostas, presta atenção, deverão ser apresentadas nos espaços apropriados e escritas com caneta de corpo transparente, azul ou preta. A UERJ, ela não bota igual o Enem, né, que é só caneta preta. Na UERJ, você pode usar tanto caneta azul quanto caneta preta no exame discursivo, tá? Mas, assim, candidato que vai fazer a sua resposta e vai fugir daquele quadradinho e fugir da linha, não vai ser considerada a resposta que for dada depois dessa margem. Então, muito cuidado. Para que você vai passar a resposta além da margem que eles dão? Poxa vida, né? Se tem linha suficiente para você responder. Então, muito cuidado com isso, tá? A resposta tem que ser dada no espaço apropriado, né? Bonitinho, sem ultrapassar nada. Então, a gente vai falar mais disso ao longo do nosso curso aqui, tá? Oi, Pauline, pode falar. A aula de hoje é de outro livro. Isso, a aula de hoje é específica de português, não é para o segundo exame de qualificação. É para o exame específico, tá? Para o exame discursivo. Professora, Oi, tá me ouvindo direitinho? tô te ouvindo. Tipo assim, eu queria saber se no exame discursivo eu posso escrever, tipo, tudo com letra maiúscula. Não, sabe o que acontece? Se você escreve tudo com letra maiúscula, eu não faria isso, sabe por quê? É porque eu tenho mania, às vezes, de escrever, tipo, tudo com letra maiúscula. Eu já praticaria bonitinho a cursiva, né? Por quê? Você só usa letra maiúscula quando você começa o texto, quando você usa, né? Continua a frase, né? No caso, faz uma outra oração depois de um ponto final. Então, assim, cuidado com essa letra aí, tá? Tá show, Assim, tá show. porque a gente não sabe. A gente pode pegar, né? Quando a gente faz vestibular, principalmente quando é redação, né? Quando é resposta discursiva, a gente não sabe quem vai estar ali avaliando a gente. A gente não sabe se o professor ele vai ser exigente, ele é rígido, ou se ele vai olhar assim, vai ver sua resposta, vai ver que ela está certa e vai considerar. Mas, assim, muito cuidado, eu não contaria com essa sorte, não, entendeu? Já começa a praticar, a gente vai praticar bastante isso, a fazer aquela letra cursiva bonitinha, né, e tudo mais. Ainda mais a gente está falando de uma prova de português, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Vamos trabalhar o tamanho da letra, objetividade. Gente, eu vou falar para vocês, objetividade. Nada de ficar enrolando, desenvolvendo, isso não vai levar a nada. É aquela resposta ali e acabou. Não precisa ficar explicando, ficar justificando. Se o enunciado não pede justificativa, é aquilo e acabou. Não justifique nada. Entenderam? Então, assim, muita atenção a esses detalhes. A gente vai falar essas estratégias aí durante as nossas aulas. Gente, vou sempre frisar algumas coisas do tipo com vocês, tá? Com letra tipo de computador, como assim? É o que a Pauline perguntou, né? A letra maiúscula direto, né? Será que é isso? Deve ser, né? Como assim, letra de computador? Deve ser igual aquela letra que o pessoal, geralmente que mora em outro país, escreve. Ah, letra em bastão? Mas é tipo assim, no Entendi, caso, entendi. separado. Entendi. É tipo o que está no chat aqui. Por exemplo, o ele é assim, né? Pode. Aham. Entendi. Assim pode. É que tem gente que às vezes faz o não assim, ó. Faz o como tá aí no letra. O assim. Aí não tem problema, não. Eu só consideraria esse cuidado maior quando for a letra toda maiúscula. Quando você escrever tudo maiúsculo. Na redação. Tem gente que tem essa mania. Eu tinha essa mania, vou redação falar pra também vocês. é a mesma coisa. Eu tinha. Seria bom escrever normal, né? Com letra de forma, né? Com letra cursiva. Cursiva. É bem melhor. Cursiva. Muito melhor, tá?
A redação, muito cuidado, né? Principalmente redação, porque vai parecer que você está escrevendo tudo maiúsculo. Uhum. Tipo um parágrafo, uma resposta. Isso aí. Eu diria que até menos, é menos que uma mini redação. É só um parágrafo, isso aí. Tipo um parágrafo, até menos que um parágrafo. Depende do que o anunciado vai querer de você ali. Às vezes dá para você fazer uma resposta usando um período, né? Enfim, usando, né, um mini parágrafo, como estão falando, um mini parágrafo que eu diria, né? Isso aí. Às vezes com 3 linhas, 2 linhas, 4, depende do enunciado. A gente vai ver alguns exemplos aí de como seriam respostas, né? A gente vai vendo isso durante as aulas, vai tirando essas dúvidas. Mas vamos lá. Quais são os conteúdos mais cobrados nas questões discursivas de português? Aí que a gente tem que ter uma atenção. Que ano passado a gente focou muito nessas... É muito previsível, né, gente? O exame discursivo, vou falar para vocês, o exame discursivo dá esse medo no candidato porque tem que escrever, né? Porque é discursivo, porque parece que é uma mini redação. Você fazer 10 questões assim é quase uma mini redação, né? Então, assim, dá esse medo. Mas eu vou falar para vocês, eu acho, aí é minha opinião, eu acho mais fácil do que o exame de qualificação. Por quê? Porque é muito previsível. O que vai cair é muito previsível. A banca tem um costume, e não muda desde 2017 esse costume. Quando mudar, aí a gente vai ter uma atenção voltada a essa mudança, essa modificação. Mas vou falar para vocês, desde 2017 esse padrão. Então a gente já tem que ficar ligado com isso, né? Então, assim, quais são os conteúdos mais cobrados? Ano passado a gente focou nisso e a gente se deu bem, porque a gente acertou os conteúdos, acertou as questões aí que caíram. Então, assim, o que vai cair? Vamos lá, a gente vai focar a leitura, né, do livro, o entendimento da obra, mas a gente vai focar em questões que abordem que conteúdos de português? Recursos expressivos da criação estética. O que é isso, professora? Figuras de linguagem. É o uso de metáfora, comparação, hipérbole, eufemismo, o uso de figura de linguagem. Quando a gente começar o estudo específico da obra, eu vou pontuar para vocês, galera, nesse capítulo aqui, aparece muito o uso de metáfora. Então, a gente vai treinar uma questão que aborde essa figura de linguagem. Então, vai ser muito assim, conectado à obra e ao que a banca vai cobrar literalmente. Segundo tópico mais cobrado, oração e período. São os termos essenciais da oração. É você saber o que é um núcleo de um sujeito, se é um período composto por coordenação, subordinação. Isso tudo a gente vai trabalhar. Não fiquem preocupados, tá? Só confiem, acreditem, né? Ah, eu também adoro análise sintática, gente. É meu foco, eu amo. Adorei aí, Ana, já temos, assim, algo em comum, ó. A narrativa e seus elementos, aí é uma parte mais literária, né, mais narrativa, a gente vai estudar romance, qual é a característica do romance, quais são os personagens, a gente vai ver que tem personagens muito interessantes, que a gente vai estudar esses personagens. Tem personagem que ele usa uma linguagem, ele fala de uma certa maneira. Isso tem que chamar atenção, porque a gente está focado numa prova de português, né? Então, se um personagem ele usa uma linguagem de uma certa forma, a banca vai usar essa maneira que esse personagem está falando, que está abordando ali no texto. Então, a gente vai focar muito, tá? Nessas situações específicas, né? Estrutura, derivação e composição das palavras. A UERJ adora colocar questão de prefixo, sufixo, derivação. Adora derivação, composição. Então, a gente vai focar bastante nisso aí também. Classificação e significação das palavras lexicais e gramaticais. Aí a gente vai estudar morfologia. Né? A gente vai estudar as classes gramaticais, o porquê que um substantivo naquele trecho da obra virou um verbo, com que intuito aquele substantivo ele se transformou num verbo. Então tem tudo aí, tem todo um subentendido aí, um escondidinho por trás de tudo que a gente vai analisar nessa obra e que a banca ela vai colocar, né? O foco de nós, né, professoras, que estaremos com vocês, é pegar esses detalhes, porque na hora você vai ter que saber escrever sobre aquele detalhe gramatical. Então, você vai conseguir fazer essa questão, porque você vai praticar aqui com a gente. Você recomenda já começar a ler ou esperar passar a segunda aqui? O segundo exame é em agosto, né? Setembro, outubro, novembro. Você está focado em 100 horas, né? E se você não passa no segundo EQ, você não tem oportunidade de chegar na discursiva. Então, eu acho que eu focaria no livro 100 horas, então. Eu faria isso. Sabe por quê? Se você focar só na discursiva e você não passar no segundo EQ,
né? Você está focada no segundo EQ, né? Você não vai conseguir chegar lá, né? Não vai ter adiantado nada. Então, Sofia, o que eu digo? Foca primeiro, então, em senhora. Assiste as nossas aulas aqui, obviamente, né? Para você já ir entendendo. E quando acabar a prova, você já vai pro PPTela, entendeu? Quando acabar o EQ, você já vai direto pro PPTela. Eu não li o livro ainda, mas para contextualizar, vi os resumos que falavam sobre... Isso aí você pode... É o que eu tô falando para Sofia, né, Gi? Vai assistindo nossas aulas, vai entendendo, assim, resumo e tudo mais. Vai lendo resumo aos pouquinhos. Acho que assistir a aula, já vou falar muita coisa do livro, hoje ainda. Não terem nomes próprios, mas o lugar que eles ocupam, não sei, pode cair sobre isso? Deixa eu ler aqui. Vi os resumos que falavam sobre os personagens não terem nomes próprios, mas o lugar que eles ocupam... Você está falando de Senhora, do livro do segundo aqui, ou desse aqui, desse nosso, do Pepe Tela? Pedro, ainda não sei te informar isso, teria que ver com a Thaís, se vai ter. Ué, mas os personagens, eles têm nomes, sim. Tem a Jenny, eu acredito que seja a Jenny, né? Sim, tem Simba, o Colo, que é o personagem principal. Tem nome, sim. Você diz como eles são descritos, né? Que não fala muito o nome deles o tempo todo. Eles são caracterizados dessa... Entendi o que você quis dizer agora. Sim, pode fazer sentido, sim, o que você falou. Tem a ver, sim. Uhum. Principalmente quando fala do espaço que ocupa, né? Num fim de mundo, você ter aqueles personagens ali que restaram, né? Aquelas pessoas ali que sobraram diante daquele clarão, daquele fim de mundo. Uhum. Pode ter a ver, sim. Vamos chegar lá, gostei. Mas vamos lá, coesão textual vai cair, elementos coesivos, né? Então, a gente vai trabalhar aí trechos da obra que vão aparecer aí, elementos coesivos, como que eles vão auxiliar ao entendimento daquele enunciado, daquele trecho. Tempos e modos verbais também cai bastante. Por exemplo, por que será que o autor, né, ele focou muito em usar o tempo pretérito, imperfeito do modo indicativo? A gente vai analisar isso aí juntinhos, tá? Qual tempo? É de 7 às 9. Isso aí, tá bom? Então, gente, olha só. Isso tudo aí, do tópico 1 até o 7, são conteúdos mais cobrados na prova discursiva de português. E eu vou falar para vocês, vai dar tempo da gente detalhar tudo bonitinho. Vai ser maravilhoso. Vai dar tempo da gente falar bastante de figura de linguagem. Vai dar tempo da gente olhar trechos do livro e comparar aí, estudar período composto, coordenação, subordinação. Ano passado caiu muita questão de subordinação, de orações subordinadas, né? Mais que coordenada até. Então, já percebi isso também. Tenho a preferência das orações subordinadas, para valorizar o papel das pessoas na sociedade. Muito bom. Vai até 9h30. Você conseguiria escolher uma a que mais cai? Deixa eu falar para você aqui. Eu ficaria entre... Deixa eu ver. Caramba, é difícil, hein? Porque das 10 questões, eu vou te falar, vai ter uma de cada, pelo menos. Pelo menos vai ter uma de cada. Vai ter uma de figura de linguagem, vai ter uma de período composto por coordenação ou por subordinação, vai ter uma falando da narrativa, pode ter uma de derivação, prefixal, sufixal. Eu diria que coesão textual nem tanto, né? Pode ser que uma que eu não escolheria tanto é coesão, mas agora eu vou te falar, fica difícil escolher só um, tá? Porque a gente tem 10 questões. Então, eles trabalham bem com isso tudo que eu te falei aí. Cai mais gramática do que interpretação. Eu vou falar para você, cai os dois atrelados. Você vai ter que ler um trecho, que ele vai tirar ali para você, numa questão, mas não é trecho grande, não. Não costuma ser trecho assim, grande, não. É um trecho de um capítulo, enfim, de uma parte. Aí vem o enunciado e já o espaço ali para sua resposta, né? Eu vou falar para vocês, eu nunca vi um exame discursivo tão objetivo quanto o da UERJ. Vocês vão ver, a gente vai analisar questões anteriores, tem tudo isso. Vocês vão ver como é muito direto, né? Como eles não fazem pegadinhas do tipo, no enunciado, quando você lê, você não entende o que você tem que fazer. Qual é o que a questão quer de você? Isso não tem. Isso eles são muito diretos, tá? Isso, Ana, é uma análise gramatical de maneira contextualizada. Perfeito. Não é nem só interpretação, nem só gramática. É uma contextualização como um todo ali. Isso aí. Mas vamos lá. Essa é a hora de vocês pegarem a estratégia, tá?
Essa é a hora que vai ajudar vocês até começarem a responder as questões discursivas, tá? Ou quem perguntou aí se a gente corrige discursiva em português, vou falar para você. Quando eu passar a atividade, que a gente não conseguir responder em aula, ficar para casa, enfim, em aula mesmo você vai poder colocar a sua resposta, que eu vou te ajudando aí nas respostas, entendeu? A gente fazia assim ano passado e deu muito certo. A gente não teve correção de discursiva português ano passado, não. Mas, se vocês, né, de repente falarem, vocês se interessarem, vocês pedirem, pode ser que a gente até tenha, mas não consigo confirmar agora. Mas vamos lá. Estratégias de interpretação e elaboração de resposta. A gente está dentro do que vocês estão falando aí, ó. Calhou de estar juntinho. A dificuldade da prova, quando o candidato ele sente muita dificuldade, está em quê? A necessidade de elaborar a resposta. Muitas vezes o candidato ele fica perdido, ele pensa assim, caramba, como é que eu vou elaborar a resposta? Eu não sei por onde começar. Então, o que eu digo para vocês de estratégia de dica aí? É preciso pensar não somente na prova em si, é preciso pensar nos conteúdos. É o que eu acabei de falar para vocês, dos conteúdos mais cobrados. Mas na melhor maneira de expor os conhecimentos de forma clara, coerente e coesa. Por isso que eu digo, tem candidato que fica enrolando, o famoso enchendo linguiça lá na resposta. E não responde diretamente o que a banca quer, não responde o que o enunciado está pedindo. E fica enrolando, deixa a resposta obscura, não dá para entender o que você falou, fica confuso o seu texto, quer dizer, ele vai ficar sem coerência. Então, assim, vou ensinar para vocês também usar conectivos para deixar a resposta mais clara possível, que aí a gente está falando da coesão, tá? Então, assim, é preciso ficar muito atento ao que a questão está pedindo no enunciado. Gente, eu falo para vocês, não tem mistério. É o que está sendo pedido ali no enunciado. Eu até na hora destacaria o comando da questão. A gente vai falar desse comando de questão. Por exemplo, se a questão está pedindo para justificar, apenas justifique. Você não precisa contar a história, o resumo da história até chegar à justificativa. Não. Justifique, acabou. Se o enunciado estiver pedindo descreva, apenas descreva. Se ele estiver pedindo explique, só explique. Só faça o que o enunciado está pedindo. A banca ela é muito objetiva na correção, na análise da sua resposta, né? No próprio enunciado, como eu falei para vocês, né? Precisa usar um monte de palavra bonita e responder de forma... Eu diria para você, Ana, responde de forma simples e objetiva, direta. Não precisa ficar usando palavra rebuscada, muito difícil. Ah, não, mas eu tenho que ir para essa prova sabendo o que significa por obséquio. Ai, que isso? Não, não precisa não. Eu vou falar para vocês, por mais que seja uma prova de língua portuguesa, que você espera que o corretor, né, goste de ler essas palavras, né, mas eu vou falar para vocês, a UERJ é muito básica, muito objetiva, muito rápida, muito simples. E é isso que eles querem de vocês ali naquela resposta. Maria Clara, essa é a primeira vez fazendo discursivas. Quando for responder, tem mínimo de linha para resposta? Geralmente já tem ali naquele bloco ali que fica à margem, né? Tem um quadradinho, né, bonitinho, com a quantidade de linhas. Você tem que usar aquela quantidade ali, ou até menos. Você não precisa usar todas as linhas, tá? Não precisa. Às vezes pode vir, eu nem lembro quantas são, pode ser umas 5 linhas, por aí. A gente vai ver isso aí. Aí tem candidato que fica assim, desesperado. Já respondeu, só que ainda faltam 2 linhas. Aí sabe o que ele faz? Ele enche linguiça. Isso aí, Andressa, tem no bloco, o mínimo de linhas depende da sua resposta. Isso aí. Tem aquela quantidade ali, não ultrapasse. Fala, Pauline. Diga. Professora, a gente vai também estudar sobre os comandos que a questão pede, porque eu tenho... porque eu tenho, tipo, muita dificuldade nessa questão, a questão, tipo assim, dos comandos. Eu até sei o que tá pedindo, mas eu não sei como fazer, entendeu? Como botar lá, enfim, me expressar para poder botar exatamente o que está pedindo. Sabe o que acontece? Tem dois comandos que confundem muito o pessoal, que é transcreva e reescreva. Geralmente são esses dois que causam maior confusão. Por quê? Transcrever é você pegar do jeito que está no texto, né, do jeito que está ali, e colocar escrito ali naquelas linhas na sua resposta. Isso é transcrever, é você meio que copiar, né?
E tem o reescreva. Aí você tem que ler o que está ali naquele trecho e escrever com as suas palavras. Você tem que reescrever. Então, esses comandos causam essa dúvida, sim. É normal causar essa dúvida. Então, conhecer os comandos é primordial para você entender o que ele quer. Por exemplo, justifique. Justifique, você não tem que explicar alguma coisa dependendo do enunciado, né? É óbvio que depende muito. Mas, assim, às vezes você tem que explicar alguma coisa e justificar aquela sua explicação. Ou, às vezes, só justificar ou só explicar. Então, assim, uma justificativa é só mencionar o porquê daquilo, né? Digamos assim. Então, a gente vai trabalhar bastante isso. Tem algum rascunho para depois colocar a resposta? E eu não sei te falar se tem algum rascunho, eu acredito que não. Tem rascunho, Tem sim. rascunho? Tem. Aí, ó. Que bom, né? Geralmente as provas têm, né? Redação Só tem que, rascunho. pra ser sincera, eu acho, sei lá, às vezes até atrapalha essa questão de rascunho, porque às vezes a gente vai lá e escreve no rascunho, só que aí depois o tempo passa e você vê que, né, no decorrer que você está fazendo a questão, aí depois você vê que não tem mais tempo, aí você lembra que esqueceu de botar no coisa oficial. É mó bem, enfim, ajuda, né? Mas também às vezes tem essa questão que atrapalha. É, o bom do rascunho é que você não precisa rasurar a oficial, né? Você pode fazer um monte de coisa ali. É óbvio que não pode ultrapassar as linhas, né? Então, às vezes, você faz muita coisa, escreve muita coisa, vai jogar para o oficial e ultrapassa o número de linha ali de bobeira. Então, cuidado com isso. Acaba embolando, né? É verdade. Isso aí. Então, assim, a resposta será considerada correta quando você fazer o que o enunciado pedir. É simples. Aí, como eu estava falando para vocês, muitos estudantes, na ânsia ali de querer provar que sabem a mais do que está perguntando ali, né? Acaba deixando o principal de lado, né? Acaba faltando a informação principal, que é a resposta. E acaba cometendo erros aí. Então, não há necessidade, tá, gente, de mostrar para a banca que sabe mais, que você tá ali, né, querendo explicar mais do que o enunciado está pedindo. Não se embolem, não se enrolem com isso, tá? É importante fazer o quê? Grifar as palavras-chave do texto e separar os dados que você precisa para responder a questão. É você ler o enunciado, sublinhar o que ele está pedindo ali diretamente e ir direto no trecho, se tiver um trecho ali do texto, né? Geralmente tem. Então, muitas questões da nossa prova discursiva, elas são elaboradas a partir de perguntas cujos enunciados podem compor a própria resposta da questão. Vocês sabiam disso? Isso ajuda muito na clareza e na organização do texto. Muitos não ligam para isso. Muitos enunciados já vêm com o próprio início da resposta que você tem que dar. Gente, isso é mamão com açúcar, né? Responder a mais é ruim, né? Mesmo que tenha respondido corretamente a parte que foi pedida. Eu consideraria ruim. Por quê? Você não precisa mostrar para a banca que você sabe além do que ele está te perguntando. Ah, mas não tem problema não. Eles vão avaliar só o que está naquela margem ali. O que você grifou, marcou além ali, eles não vão tirar ponto, não. O que eu digo grifar, você não precisa fazer um círculo na sua prova. Entendeu? Não já vem com a resposta. Ah, tá, daquilo que eu estava falando, né? Às vezes o enunciado, olha só, botei um exemplo ali, ó. Preste atenção no exemplo. Pergunta: indique as passagens do texto que mostram a opinião do autor. Olha só. Resposta: as passagens do texto que mostram a opinião do autor são. Aí você vai colocar elas. Entendeu? Que eu acabei de falar que a resposta já está no próprio enunciado? Não, gente, pode grifar sim. Que isso, pode. Agora, cuidado, você não pode fazer uma bagunça, um circo naquela margem ali que tá as linhas para sua resposta, que tem as linhas da sua resposta. Ali você não pode grifar, marcar, fazer algazarra, não. Ali tem que ter só a sua resposta. É, fazer um circo. Menina, porque eu já vi aluno que faz um circo no caderno, né? Com as perguntas. Caramba, risca tudo, bagunça tudo, bota um monte de... Já vi isso acontecer. Pois é. Ah lá, a Gabriela, ela faz isso, olha lá, ela confessou. Ela faz o circo. Faço seta em tudo. Olha aí, eu também costumo fazer isso, inclusive em livro. Dá uma pena, né? Mas depois que eu aprendi a fazer esse circo todo, ajuda, né, a você visualizar.
Gente, eu faria coisas simples, não tem nem por que fazer algazarra. Sabe o que eu faria? Sublinha o comando da questão. Só isso. Sublinha aquele comando. Pronto, é só sublinhar, destacar. Acabou. Olha ali, gente, viu como é que a resposta estava no enunciado? Olha aí quem perguntou como assim a resposta vai estar no enunciado. Você pode começar a sua resposta do jeito que o enunciado está te pedindo. Deixa eu seguir aqui, acho que tem mais. Aqui, ó. Quando você elaborar a resposta para a questão discursiva, certifique-se de escrever de forma clara, objetiva, já falamos isso, né? De forma direta. Quanto mais lógica estiver a sequência do raciocínio, melhor. Por isso que quando você enrola muito, escreve muita coisa, você pode perder o raciocínio naquele meio caminho ali. Então, muito cuidado com isso, tá? Busque se atentar à ortografia correta, norma culta da língua, óbvio, né? Ninguém vai botar marcas de oralidade como né, aí, né? Atenção redobrada na hora que você for transcrever essa sua resposta, né? Do rascunho para folha oficial aí com a sua resposta bonitinha. Caso haja algum erro, basta rasurar, passar um tracinho, né? E continuar na sequência, tá? Isso serve para redação também. Ai, passei para a folha oficial, errei ali a palavra. Não sai rabiscando, zoneando tudo, não. Lembra do círculo que a professora falou que não é para fazer um círculo. Faz um tracinho, passa um tracinho e continua, porque isso vai acontecer. Vocês estão fazendo a caneta, né? Não tem como usar lápis ali naquela hora, entendeu? Mas aí que tá, Larissa, o que a banca fala? Não pode escrever nada além do box. Porque tem gente que ultrapassa na hora de escrever resposta, tem gente que ultrapassa aquela margem ali, onde tem as linhas para você responder. Por isso que a banca diz, não pode escrever nada fora do box. Por quê? Porque tem gente que escreve e ultrapassa. Não é porque você sublinhou uma palavrinha, um comando da questão, que eles vão te tirar ponto. É se você ultrapassar o que está escrito no box. Cuidado com isso. Aí não pode realmente, né? Eles não vão nem avaliar o que está depois do box ali, né? Daquela margem para a resposta. Isso aí, rasurar, pode, mas faz um tracinho, passa um tracinho e continua como se nada tivesse acontecido, né? Oi, Pauline, pode falar. A professora citou essa questão, né, da linha e tal, do box que é para escrever, me fez lembrar de uma dúvida. Das vezes que eu fiz, tipo assim, tem a linha, né, aí as linhas ficam meio que dentro de um balãozinho, não é? Então, eu poderia, tipo assim, escrever até... porque, por exemplo, eu já escrevi até a última linha, só que eu ainda continuei embaixo, mas ainda estava dentro do balãozinho. Mas Entendi. a linha mesmo acabou. No caso, era só a linha do balão, não a linha. Linha que fazia o balão em volta. Entendi. Eles consideram? Eu vou te falar. Eu teria cuidado, claro, tentaria fazer só nas linhas, né? Porque a margem desse balão, como você fala, desse quadradinho aí que a gente tem, né? Que acho que é um retângulo até, né? Dentro dessa margem, o que você tem de linha está dentro dela. Mas sabe o que acontece? Tem candidato que escreve nessa margem, nessa linhazinha da margem, eu entendi o que você falou. E a letra acaba ultrapassando. Acaba ficando fora desse balãozinho, fora dessa margem. Aí é o que eu te falo. Você pega um professor rígido ali, que vai achar uma bagunça que você fez, que você ultrapassou a linha que você tinha. Eu vou dizer uma coisa para você, eu nem ficaria preocupada com isso, sabe por quê? Não vai ser preciso. Não precisa você chegar a isso. Não há necessidade. É o que eu estou falando. Você tem que responder de forma direta, objetiva. Não há necessidade de você escrever até a última linha. Não é nem linha, né? Até a linha da margem. Você não vai precisar eu fui, então, um dos estudantes que enche linguiça. É isso aí. Eu acabei de descobrir que você foi uma das... Mas isso vai mudar, em nome de Jesus. Amém. Vai sim. É assim, que vocês ficam muito preocupados, né? Nossa primeira aula hoje, mas vocês ficam preocupados. Vocês vão ver que quando a gente praticar as questões discursivas, quando a gente começar, eu vou trazer para vocês o padrão que a UERJ gosta, que é o padrão que eles colocam no gabarito, para vocês verem que é algo muito rápido, muito simples, que você não alcança nem as linhas todas que eles colocam lá. Nem precisa chegar a isso.
Eles botam justamente para ultrapassar essa quantidade, para deixar vocês mais tranquilos quanto à quantidade de linhas. Mas não vai ser necessário usar nem tudo. Tem 2 que levantaram a mão aqui. Não sei, espera aí, Larissa. Larissa e mais alguém que agora saiu aqui para mim. Pode falar. O meu medo é, tipo assim, deles descontarem na hora que você sublinhar, ou então, sei lá, fazer alguma marcação no enunciado da questão, ou até mesmo no texto, eles descontarem na questão de você estar querendo se comunicar, alguma coisa assim, entendeu? Não, mas não vão não. Sabe por quê? Eles só vão olhar aquele box ali de resposta. Eles só vão... A análise é só dentro do box de resposta. Vocês acham mesmo, gente, vamos parar para pensar? Vocês acham mesmo que a banca da UERJ, né, que são assim, doutores, né, que eles vão ficar olhando para toda a sua prova, para ver o que você saiu escrevendo em todas as páginas? Para ver o que você escreveu no enunciado, no texto, no trecho que veio. Não, eles focam direto naquele box ali. Eles só querem saber do que está escrito ali, acabou. Eles não vão ficar assim. Milhões de coisas para corrigir. Pois é, não fiquem preocupados. É o que eu falei para vocês. Não vai sair fazendo um circo, escrevendo um monte de coisa que seria sua resposta fora da margem. Aí não. A dica que eu dei é para vocês grifarem, né? Destacar alguma coisa na pergunta. É coisa simples, só para te chamar a atenção visualmente. Isso é uma estratégia de visualizar mais rápido aquele comando, de lembrar o que você tem que responder. Isso aí, Gabi, eles não vão ficar corrigindo a página toda, não vão ficar verificando o que você escreveu fora da margem. Então, assim, é ali dentro e acabou, tá? Vamos lá, se vocês quiserem ter uma leitura mais produtiva daquele texto, daquele trecho que vem ali do enunciado, grifem as palavras do enunciado, sublinhem ou destaque alguma pergunta principal do enunciado, ou seja, aquela que está objetivamente ali pedindo a sua resposta, né? Da qual você não vai poder esquecer. Então, a gente chama essas palavras, né, que tem a ver com o que você tem que responder, de verbos de comando. Aí eu botei alguns que geralmente vêm aí na prova da UERJ, né? Identifique, justifique, reescreva, transcreva, relacione, classifique, explique, explicite. Então, todos esses verbos que estão destacadinhos em vermelho, eles vão cair naquele comando de questão. Eles vão aparecer naquele enunciado, naquela questão. Então, o que você tem que ficar ligado? Viu um verbo desse? Já sublinha esse verbo. Porque quando você for ler todo o texto ali que aparecer, ou for ler todo o enunciado, você pode esquecer o comando principal, o que você tem que fazer de forma principal, que é, por exemplo, relacionar. Aí você destaca e relacione. Classificar, de repente a pergunta está assim, ó, classifique morfologicamente o termo destacado no trecho tananã, no trecho tal. Aí você vai e interpreta de outra maneira, porque você não leu direito que tinha que classificar. Então, provavelmente, ele queria que você falasse assim, a classificação morfológica... Olha a resposta, preste atenção como tem a ver com o enunciado. A classificação morfológica do termo tananã no trecho acima é... Aí você vai dizer, verbo. Pronto. Entenderam como é o objetivo? Oi, Gabriela. Explicitar é como se você tivesse que desenvolver de forma um pouco mais complexa, né? Você vai ter que dar um desenvolvimento maior. Não é só você explicar. É como se fosse um explicar, mas de maneira mais desenvolvida. Transcrever é você pegar do jeito que está ali, né, no trecho, e colocar na sua resposta. Você está transcrevendo. Entendeu? Quem levantou a mão foi Letícia, agora sumiu aqui para mim. Quer falar? Pode falar. Não sei se foi a Letícia, né? Ou foi sem querer ir. Mas vamos lá, vou seguindo. Gente, entender as estratégias que eu passei, eu quis colocar nessa primeira aula, como é uma aula nossa inaugural, essas estratégias, porque nós vamos trabalhar muito com essas estratégias na hora da prática. Então, eu quero que vocês lembrem, na hora que a gente estiver praticando, de usar essas estratégias ali que eu coloquei. Vou puxar a orelha de vocês se vocês não usarem aquelas estratégias, hein? E olha que a gente vai se encontrar muitas vezes aí pela frente. Vocês vão ter que me aturar. Então, assim, vou puxar a orelha. Letícia, não poderia simplesmente escrever verbo? Aí que tá. Aí você tá querendo ser o auge da objetividade. Se você só botar assim, verbo. Não. Não, aí não. Ele te dá 5 linhas para você falar o seguinte: classifique morfologicamente o termo destacado no trecho. Aí tem o trecho e o termo tá lá em negrito. Aí você vai e me coloca, verbo.
Não, né? Poxa, aí já é demais. O que eu faria? Qual é a estratégia? Vamos lá, a gente está fazendo uma prova discursiva de português. Então, assim, não precisa ser tão objetivo desse jeito também. Você vai pegar um trecho do que está na pergunta, do que está no enunciado. A classificação morfológica. Gente, não dá trabalho nenhum, você vai estar copiando o que está no enunciado. A classificação morfológica do termo destacado no trecho anterior ou no trecho acima, né? É verbo. Aí sim, entendeu? Por favor, né? Vamos. Você tem 5 linhas, você vai usar metade da metade da metade de uma? Isso. O que eu quero dizer é o que a Giovana colocou aí, ó. A resposta tem que ser completa, porém objetiva, direta, clara. E dá para usar próprio enunciado como início de resposta. Perceberam, né? Isso vai acontecer mais vezes, tá? Agora vamos lá, gente. Vamos explorar a relevância literária, social dessa obra de Pepetela? Maravilhosa. Vamos falar muito dessa obra. Vai ser quase que uma fofoca que a gente vai falar toda a aula aqui. A gente vai contar fofoca, igual a gente faz lá no curso do livro Senhora. Falava muito para fazer isso na escola. Não consegui achar na Bienal? Que pena. Poxa vida, hein? Tinha tudo para arrasar na Bienal esse livro, né? Para ser, assim, sucesso de vendas. Que pena. Poxa, eu não consegui na Bienal. Tô até triste, lembrei agora. Poxa, não consegui. Trabalhando muito, não tive... Nem final de semana eu consegui ir. Poxa vida. Agora só daqui a 2 anos. Que tristeza. Bom, vamos lá. Faço alguns questionamentos para vocês aí, para a gente começar a interpretar, entender essa obra, que é o Quase Fim do Mundo. Vamos embora. Pergunto para vocês o seguinte: se o mundo acabasse hoje, o que ou quem deveria sobreviver para recomeçar a humanidade? Só em 2027 agora. Ai, gente, não lembra não que eu vou chorar. Caramba. Ah, vocês estão de zoação, né? Ah lá. Ô, Derek. Caramba, gente. Se o mundo acabasse hoje, o, o que ou quem deveria sobreviver para recomeçar a humanidade? Aí vocês botam um monte de kkkk, olha aí. Gente, mas é sério, vamos refletir sobre isso? A cultura tem que sobreviver para a humanidade recomeçar. Vamos lá, quero ouvir a opinião de vocês. É assim que a gente vai começar a análise crítica dessa obra aí. Eita, gente. Pessoas boas? Pessoas para gerarem mais vida. Algumas pessoas para poder procriar. Sim, né? A gente já pensa automaticamente, né? Um homem e uma mulher ali. Tem que ter para poder procriar, para poder recomeçar, né? A humanidade. A cultura junto com a filosofia. Nossa, vocês estão em empatia. É, porque eu botei o que ou quem, né? O Estado, oxigênio. Tô gostando das suposições aí. Ai, que susto, Andressa. Que susto. A cultura, ok. Gente, vocês estão... Socorro. Olha isso, meu Deus do céu. Vocês são a piada, hein? Olha lá. Ah, tá, saiu errado. Eu fiquei aqui assim, apreensiva, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Pergunto outra coisa para vocês, ó. Gostei das respostas. Vamos refletindo, vamos pensando. E se, de repente, ao retornar de uma viagem a trabalho, você viajou a trabalho, quando você retorna dessa viagem, você encontra a sua cidade, assim, completamente vazia. Não culpa o teclado não, hein, Andressa? Tô de olho aqui, hein? E se você encontra a sua cidade vazia, não tem ninguém, você daria graças a Deus? Ai, meu Deus do céu. Colapsaria fácil, ia me encolher no cantinho e chorar. Eu também, eu acho que eu choraria. E aí, gente? Ficaria em pânico. Pois é, você chega na sua casa, não tem seu cachorro ali, não tá sua família ali mais. Só tá, sabe o quê? A roupa caída no chão, a comida no fogo, assim, ligada ali, né? Que tava de repente fazendo, do nada as pessoas sumiram. No mesmo pé que eu cheguei, eu saio. Liberdade e pânico. Olha como é bem contraditório, né? E-mail, o que tá acontecendo? Pois é, isso aí. Vamos pensar nessas situações, tá? Tô começando a aguçar, assim, a despertar a reflexão, a parte crítica.
Tô babando do prefeito Mota. Todo mundo subiu e eu fiquei. Vamos lá, vamos causar mais. Mais uma. Se de repente, é o arrebatamento, olha aí. E se de repente você pudesse se servir da melhor adega da cidade, da melhor carne, você pudesse entrar assim no supermercado, nos melhores restaurantes, pegar as comidas ali, né, comer, se deleitar ali, né, ir na melhor boutique de roupas e pegar o que você quisesse, andar no melhor carro, porque os carros estão disponíveis pela cidade toda largados, ó, sem precisar pagar 1 centavo por isso. E aí? Um sonho, né? Facilmente todo mundo ia amar, né? Eu ia aproveitar, ia encher a pança, né? Isso aí. Ia pegar aquele vestido mais caro, né? Daquelas marcas caras que a gente não tem como comprar. Ia começar a provar e andar pela cidade com aquele vestido. Tô amando ver as respostas de vocês. Ah, Ana. Mas sua resposta vazou. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus, foi muito rápido. Um lado seria bom de não gastar com nada, mas ruim se não tiver ninguém com quem compartilhar. Muito bom. Ia ser perfeito por 1 semana, mas depois não ia mais fazer sentido. 1 hora ia cansar. Isso aí. A Andressa ia adorar comer, porque ela é taurina. Eu conheço taurina, minha mãe é taurina, ela ama comer. Conheço bem. Ficaria preocupada com o preço que teria que pagar depois. Mas não tem o depois. Você não sabe, o depois não existe. Só tem você. Não tem mais ninguém. Como é que alguém ia te cobrar, entendeu? Eu ficaria feliz, porém eu tenho medo da solidão, apesar de gostar. Ia comer um japa. Bem material, começa a perder o sentido, né? Pois é. Pois é, gente. Ia chegar uma hora que não ia mais fazer sentido, né? Perfeito. Você não ia ter com quem compartilhar, não ia ter com quem dividir aquela coisa, né? Enfim, isso aí. E se você, de repente, pudesse entrar num banco e pegar tanto dinheiro quanto desejasse, ao ponto de encher um porta-malas de um carro, sem que ninguém o perseguisse. E aí, o que vocês fariam? Você pode entrar num banco, pegar, abrir aquele cofre, né? Pegar tudo que tiver, joia, barra de ouro, o que tiver. Ia fazer dinheiro. Dinheiro não significa nada sem sociedade. Você está com medo dessas perguntas? Não fica com medo, não. É para isso, é para vocês se soltarem, para vocês refletirem. Eu estou gostando que algumas respostas, né? A gente está brincando, né? Falando, eu faria de tudo, aproveitaria, ficar rica. Mas aí alguém falou aí algumas coisas muito interessantes, ó. Dinheiro não significa nada sem sociedade que o valorize. Caramba, olha aí. Para que se eu estou sozinha? Isso aí. Para que se você não vai precisar gastar dinheiro com nada? Se está tudo liberado na cidade para você? Isso aí. Faz sentido, né? Olha aí. É assim, gente, a partir dessas perguntas, desses e se, dessas possibilidades, dessas hipóteses, dessas dúvidas, né? Que a gente vai começar essa análise crítica aí. Pegaria um pouco para facilitar minha vida. Mas aí que tá, Pedro, você tá sozinho. Na cidade toda não tem mais nada. Para que ia adiantar você pegar dinheiro? Ia pegar por precaução. Vai que volta todo mundo do nada, né? Pois é. Aí a gente fecha com esse questionamento, ó, para a gente finalizar essa reflexão. E se de repente você se descobrisse sozinho no mundo? É o que a gente falou lá no início, né? Da onde eu vi, sempre temos que pensar no amanhã. Boa, pode ser que amanhã, como eu falei, todo mundo volte do nada, né? Todo mundo retorne de não sei da onde, né? Bom, tudo isso que eu perguntei para vocês tem a ver com a nossa história, tem a ver com o nosso romance aí, o quase fim do mundo. Por quê? São situações com que o nosso personagem principal, que é o Simba, né? Ele se encontra na história, assim que ele se encontra no quase fim do mundo, do romance aí, né, do Pepetela. Pois é, nós somos seres sociais. Não dá para existir sozinho, perfeito. Você olha aquela imagem ali, você até fica, caramba, que bacana, eu estou sentado ali no topo de uma montanha, lendo livro, sozinho, sem que ninguém me atrapalhe, mas não tem um animal, não tem... De repente, a gente gosta, né, às vezes, de sentar, ler o livro e passa um pássaro assim, né? O barulho do pássaro ajuda, né? Tem gente que gosta, né? Ouvir ali algum som, mesmo que seja mínimo, te incentiva, te ajuda ali a seguir naquela página, naquela leitura. Então, assim, angolano. Uhum. Sim, sim. Ele é angolano. Então, assim, é a partir daí que a gente vai começar a refletir. Então, vamos embora. Simba me lembrou o Rei Leão.
Isso aí. Bom, a partir de agora, preparem-se para descobrir o impacto profundo de O Quase Fim do Mundo na literatura angolana e a importância dessa literatura, a importância dessa obra no contexto atual até mesmo que a gente está vivendo, né? Essa obra, ela não é apenas um romance, apenas uma narrativa. Ela é um convite à reflexão. Por isso que eu convidei vocês a refletirem no início aí, né? Daqueles questionamentos. Por isso que eu convidei vocês a fazer essa reflexão, porque a obra, a todo momento, essa obra é um convite à reflexão sobre a nossa identidade, sobre a sociedade, sobre o futuro, coisas que a gente já está debatendo, já está, a partir das respostas de vocês, a gente já está debatendo, já está vendo, né? Nem só amizade, mas até questão de profissões, tipo, precisar cuidar da saúde física, mental, isso aí. Perfeito, Ana. Então, assim, a gente vai se inspirar a partir dessas lições de Pepe Tela para enfrentar esses desafios contemporâneos, né? Não é uma obra de agora, né? Já é uma obra que já é um pouco antiga, né? Já tem alguns anos. Mas mesmo assim, a gente vai ver como faz essa conexão com os desafios da contemporaneidade também. Gente, esses desafios, amor, esses livros que a UERJ ela coloca como indicação, né? Que a galera vota aí no início do ano, são maravilhosos. A obra do ano passado também foi muito desafiadora, né? Para mim, que eu sou católica, né? Então, assim, o Caim foi um desafio para mim, mas assim, eu fiquei muito feliz que eu consegui passar para os alunos tudo o que caiu, né? A Vivian estava aí ano passado no Caim? Eu também, eu adorei, apesar de ter uma visão totalmente diferente para quem é católico, né, da Bíblia, mas assim, foi muito maneiro, foi um desafio. Toda obra que a UERJ vai indicar é um desafio para todos nós, principalmente para quem não conhece, né, a obra, não conhece o autor. Ah, não estava aqui não, mas conhece, né? O Menino do Pijama Listrado. Pois é, foi maravilhoso. E a gente vai descobrir o quanto o Pepe Tela também é magnífico, também é maravilhoso. E o quanto essa obra, O Quase Fim do Mundo, vai fazer a gente refletir, vai trazer esse conhecimento para todos nós, né? Oi, Pedro, pode falar. Licença, professora, só fugindo do assunto rapidinho. Eu queria saber, a aula vai até às 9, não é? Isso, até às 9. Ah, tá bom. Obrigado. Tá bom? Nada, querido. Mas vamos lá. Pepe Tela, para quem não conhece, né? Pepe Tela, nosso maravilhoso aí autor, ele é angolano, né? Escritor angolano, como a gente estava falando aí. Ele participou, olha como é interessante, como muito do que ele viveu, isso tem muito, né? Entre os autores aí, quando eles elaboram uma obra do tamanho dessa obra, principalmente que a gente está relatando, né? Que a gente está aqui falando. Mas, assim, muito do que ele viveu na vida dele, ele trouxe aí para essa história, né, para esse romance. Então, assim, ele foi um cara, né, ele já é falecido, né? Ele foi um autor, gente, que ele participou ativamente da luta anticolonial e possui uma trajetória marcada pelo engajamento político e intelectual. Ele era um intelectual na África, né, na Angola, enfim, ele tinha essa participação ativa na sociedade, né? Mas o nome dele não é Pepe Tela, é um pseudônimo. Isso que é maneiro, né? Ele é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, nome enorme, né? Então, assim, ele foi apelidado, né? Enfim, ele colocou esse pseudônimo, né, de Pepe Tela. Né? Ele nasceu lá na Angola, né, em Benguela, em 1941. Além de escritor, olha que interessante, ele era, né, sociólogo, já ocupou cargos políticos em seu país, como, por exemplo, ele foi vice-ministro da Educação. Olha que maneiro, né? A obra dele, assim como um todo, né, combina crítica social, reflexão filosófica, engajamento político, é muito marcada por temas como colonialismo, identidade africana, desigualdade social, decadência dos ideais revolucionários, né? Como está em decadência esses ideais. Ele é considerado, gente, um dos maiores nomes da literatura africana de língua portuguesa. E ele recebeu muitos prêmios, um deles aí, que é o principal de literatura portuguesa, né? É o Prêmio Camões, em 1997, ele recebeu esse prêmio aí, que é relevante para uma obra de literatura portuguesa, como eu falei para vocês, né? Então, assim, conhecer um pouquinho do autor e um pouquinho do seu engajamento, né, dos seus ideais, também é importante para entender a obra que a gente está analisando aqui na aula de hoje, tá? Vamos lá, contexto histórico, o contexto, né, de criação dessa obra.
Essa obra ela foi criada em 2008, porém ela só veio para o Brasil em 2019, se eu não me engano, 2018, 2019. Olha quanto tempo demorou, né, para ela ser distribuída, né, para ela ser conhecida aqui no Brasil, né? Então ela já tem, já é antiga essa obra aí, 2008. A obra ela foi publicada, né, num contexto de um país ainda marcado pelas cicatrizes da Guerra Civil, que foi de 75 a 2002, né? E pelos desafios do pós-guerra, esse pós-guerra aí, né? Como desigualdade social, corrupção. E olha que interessante, reconstrução nacional. A gente vê muito de reconstrução de uma nação, de uma cidade, enfim, de um lugar. A gente vê muito isso de reconstrução no quase fim do mundo, né? E era isso que o PPTela estava vivenciando ali naquele pós-guerra, né? Era uma sociedade que estava ali tentando se reconstruir, tentando voltar à normalidade depois de uma guerra que, né, estilhaçou, que acabou com todo um país, né? Então, assim, essa obra ela também vai refletir muito essas inquietações globais do século XXI. Por exemplo, colapsos ambientais, crises éticas, tecnológicas, a gente vai ver essa conexão aí com o que nós estamos vivendo na atualidade também. Outra situação interessante que a gente vai seguir aí analisando, né, refletindo sobre a obra, entender a obra do PPTela, né, de PPTela, requer uma imersão no contexto de luta e transformação que a Angola enfrentou. Então, como eu falei para vocês, essa obra ela vai beber muito, né, ela vai pegar muito todo esse contexto, toda essa situação que o autor estava vivenciando, que o próprio país, né, que a própria Angola estava enfrentando, vivenciando. Mas também a gente tem que olhar por um lado que tanto a riqueza cultural quanto a herança histórica permeiam a sua obra também, né? Vai permitir com que o leitor ele vislumbre essa resiliência do povo angolano, essa resiliência que o povo tem, né? Que é natural de um povo quando ele precisa se reconstruir, né? Ele está buscando se redefinir, buscando se reconstruir. Então, ele vai ter muito essa pegada, né? O livro, a obra, ela vai ter muito essa pegada de resiliência, reconstrução, né? De pegar essa herança histórica e fazer uma redefinição, uma reconstrução dessa herança, dessa cultura, dessa sociedade. Né? A gente tem que valorizar essa trajetória do povo angolano, principalmente, né? Que moldou a narrativa que a gente vai é o foco aí do nosso exame discursivo, né? E impactou gerações aí do povo angolano também. É muito importante, né? Quando a gente estuda português, principalmente a galera que vai fazer letras aí, a gente estuda toda a literatura de língua portuguesa. Então, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, são países que falam a língua portuguesa como língua oficial. Então, assim, a gente estuda também essas literaturas. Por isso que eu achei magnífico, que nunca tinha caído no vestibular da UERJ, a literatura de língua portuguesa, né? A literatura angolana. Já caiu portuguesa, né? Já caiu brasileira, mas agora angolana, caramba, é a primeira vez. Então, assim, se bobear é a primeira vez. Então, é muito interessante, né? Estudar um país diferente, estudar as marcas de uma guerra perante um país, né, de língua portuguesa, principalmente, é muito, muito magnífico, né? Vamos falar um pouquinho de algumas características dessa obra, né? Isso, Pauline, é cultura. Isso aí, muito bom. Olha o vestibular da UERJ, gente, cultura. O candidato, que vai ser o futuro uergiano, né, que vai entrar aí para a UERJ, ele tem que demonstrar isso, que ele tem cultura, ele demonstra ser importante, ele demonstra que para ele é importante entender a literatura como uma ferramenta de crítica social, de revolução da sociedade. Ele precisa entender isso, e isso vem muito nessas obras do EQ, né, do exame de qualificação, e do exame discursivo e da redação também, né? Então, assim, qual é o estilo dessa obra? Vamos lá. É uma linguagem muito rica, muito poética. Eu li numa resenha que eu estava vendo assim na internet, que tem um linguista, um professor, enfim, que estava falando que é interessante você ler em voz alta alguns trechos, algumas situações dentro da obra, porque ele usa um português que não é nem um português brasileiro e nem um português de Portugal.
é um português que tem uma entonação, que tem uma característica tipicamente angolana, né? Isso que eu achei maneiro. Não, eu não acho uma linguagem densa, difícil, complexa, não. Eu acho que ele quis dizer no sentido do sotaque, né? De você tentar imaginar um certo sotaque angolano de língua portuguesa, né? Achei interessante esse aspecto, mas não, tá? Não é difícil de compreender, não. Ele usa uma linguagem, gente, muito acessível, muito tranquila, mas é uma linguagem que ela é poética, né? Você consegue desvendar os personagens a partir de uma linguagem mais poética, né? Pepetela convida que o seu leitor, né, mergulhe na sua visão de mundo. É o que eu estou falando para vocês. Tudo que ele passou vai refletir nessa obra, né? Então é a visão de mundo dele, de um momento pós-guerra, de um momento de redefinição da nação. Então o estilo dele já tem essa característica de provocar a reflexão, de conectar emocionalmente com os personagens que a gente vai ver aí na obra, né? Hamlet é muito complexo e muito denso. Aí eu considero sim. Senhora de José de Alencar é bem complexo e bem denso. A Carina aí, ó, experiência, ó. O meu marido é angolano, ele e a família viveram toda a violência desse período. Vamos conversar muito sobre essa obra. Que magnífico. Que genial. Eu queria estar com vocês aí conversando sobre. Vamos marcar aí de conversar sobre? Queria muito ouvir o que o seu marido tem para falar. Que legal, gente. Amei. Nossa, Karina, então você vai entender tudo o que está acontecendo ali perfeitamente, né? Você vai ter essa vivência, essa experiência ali real na sua frente. Que show, gente. Então, assim, essa técnica do Pepetela, bota ele no microfone, Karina. Aí, tá todo mundo curioso agora. Vamos chamar o marido da Karina para participar de uma aula nossa aqui, ó. Sim, dele e do meu sogro. Que maneiro. Que legal. Adorei saber disso, Karina. Muito bom. Viu como a gente vai se conhecendo? A gente vai sabendo um pouco mais do outro? Eu jamais imaginaria que uma aluna nossa teria um marido angolano que tem tudo a ver com a nossa discursiva e a nossa obra. Gente, então essa técnica do Pepetela, que provoca reflexão, que conecta o leitor emocionalmente aos personagens, essa técnica, ela não apenas encanta. Eu acho essa obra encantadora. Eu acho encantador. Não achei difícil de entender, achei muito tranquilo, mas também instiga a abraçar a literatura como uma forma de resistência e reivindicação. Você consegue perceber isso pelo desenrolar da trama, da história que a gente vai analisar juntinho, tudo isso aí. Então, assim, gente, é maravilhosa, né? Já deu para perceber, já deu para instigar um pouquinho aí quem não leu ainda, quem está aí para ler, sobre como é essa obra, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de como essa obra é chamada? Olha que interessante como ela é nomeada. Prestem atenção. Romance alegórico distópico. O gênero que a gente está estudando é um romance alegórico distópico. O que seria isso, professora? Tem tudo a ver também com as características dela e o que a gente vai poder usar nessas nossas respostas aí da discursiva, tá? Prestem atenção. É uma narrativa ficcional que vai utilizar alegoria. O que é uma alegoria? O que é um romance alegórico? Ele vai pegar personagens e situações simbólicas, não que realmente já tenha acontecido ou que possa acontecer, é algo simbólico, tá? Para justamente representar as críticas sociais, para representar as críticas políticas e existenciais que realmente nós vivemos numa sociedade. Então, os personagens e as situações serão alegorias. O que é uma alegoria? É uma representação simbólica. Não é algo que eu responda à realidade, à verdade. Não é algo que, assim, que você possa pensar, já aconteceu realmente. Não, nós nunca vivemos um cenário apocalíptico, né? Pelo menos, não sei se vai acontecer um dia, a gente nunca sabe, né? Mas, assim, não é algo que é plausível, é possível, né? A edição, Andressa, é como eu falei, a minha edição é da editora Capulana, tá? Mas tem outras, né? Mas, assim, vai estar na ideia, a história vai estar ali, o romance vai estar sendo descrito ali. Tem várias editoras, né? Mas a minha é da Capulana, mas é esse que está aí na tela, né? Mas tem outro, tem esse aqui que eu passei, ó. Tem essa editora aqui também, ó. Também é a mesma coisa, né, gente? Só muda a editora, né? Tem algumas edições, tem algumas editoras que vêm com comentários, né? Pois é, Melissa, a pandemia foi apocalíptica, né? Mas o apocalipse em si a gente não vivenciou, a gente vivenciou uma amostra, né, do que seria, né? Mas aí vamos lá.
A estrutura distópica, já tem pergunta aí da Gabi sobre, ó, já vou falar disso. A estrutura distópica mostra um mundo arrasado por uma catástrofe misteriosa, permitindo ao autor refletir sobre os rumos da humanidade e a possibilidade ou não de recomeçar essa humanidade, essa nação, né? Sim, tem muitas alegorias, aí é que a gente vai falar mais da alegoria, ó, que eu sabia que ia gerar essa dúvida de ser um romance alegórico, né, distópico. O que seria um romance alegórico distópico, né? Tem a alegoria de Platão, tem sabe o quê? Conto da Aia. Vocês conhecem o Conto da Aia? É uma alegoria distópica. Também é. Olha aí, quem já leu ou quem já assistiu a série, né? É a mesma coisa do que a gente está falando aqui. E caiu ano passado, né? Também na UERJ. É maravilhoso, maravilhoso, né? O Conto da Aia. Mas vamos lá, acho que eu vou sanar essa dúvida de vocês. Presta atenção. Eu já terminei. Menina, fiquei arrasada, né? Mas eu amo o Conto da Aia também. O livro, muito melhor. 3 vezes melhor, muito bom. Quando a obra é chamada de romance alegórico distópico, ela combina 3 elementos. Prestem atenção que isso pode ser motivo de questão, tá? O romance, a alegoria e a distopia. O que a gente pode interpretar desses 3, dessa combinação desses 3 elementos? Vamos lá. O que é um romance? O romance é uma narrativa longa, por isso que tem 350 e poucas páginas, não é uma crônica, não é um conto, que é algo pequeno, tá? O romance, ele é uma narrativa que a tendência é ser longa, é ter muitos personagens, é ter muitos espaços, é acontecer muitas coisas ali dentro daquela história. Então, é uma narrativa longa, com enredo bem elaborado, com muito desenvolvimento de personagens. Por isso que a gente vai focar aí nesses personagens nas nossas aulas, tá? Alegoria significa o quê? Que dentro desse romance, nós temos elementos como personagens, situações, espaços, que representam ideias abstratas, que funcionam como uma metáfora ampliada. É aquela questão simbólica que eu falei para vocês, né? Eles vão estar ali não para representar realmente uma realidade, alguém que já passou por aquilo ali, mas sim para simbolizar como que seria se acontecesse aquilo. Como que seria se aquele personagem passasse por aquela situação? Se aquela pessoa, aquele personagem, passasse por aquela situação? A história, quando ela tem uma alegoria, ela pode ser lida em 2 níveis. Ela pode ser lida num nível literal e num nível simbólico. Para a gente, é os 2. É literal e simbólico, né? É como vocês falaram, a pandemia foi apocalíptica. Seria o sentido literal para a gente, né? Na nossa realidade. Porém, o apocalipse, o quase fim do mundo, como é retratado ali, é simbólico, porque nunca aconteceu isso, realmente. Entenderam? O que seria uma alegoria? Sim, Yasmin, a gente vai ter muita metáfora acontecendo aí. Já sacou a figura de linguagem que a gente vai ver muito nessa obra. Perfeito. A gente vai ter muita metáfora. Aí, vamos lá. A distopia entra onde? A distopia é aquela ambientação, a história vai acontecer numa cidade que é fictícia, por exemplo, né? Então, é uma ambientação no mundo fictício, marcado por opressão, injustiça, desigualdade. É uma história totalmente simbólica, né? Que acontece isso, né? Por exemplo, quando a gente fala de utopia, olha a diferença de utopia para distopia. Utopia é aquele sonho, né? Maravilhoso, de realizar algo que vai ser lindo. A utopia é um sonho, é algo que, quando você realizar, né, quando você pensar em realizar, vai ser algo maravilhoso. A utopia tem uma conotação, né, tem um sentido de algo positivo. Já a distopia é o contrário da utopia. Repararam? A distopia é quando você tem uma situação fictícia que é marcada por coisas muito negativas, como opressão, desigualdade, racismo. É uma ruína social. A distopia é uma ruína social. E isso tudo vai acontecer no quase fim do mundo. O próprio título já é uma ruína social, que é o fim do mundo, né, gente? Então, assim, um romance alegórico distópico é uma narrativa longa que, por meio de uma história simbólica, porque realmente não aconteceu aquilo, né, representa críticas à realidade contemporânea, ambientando essa realidade aí a um cenário ficcional opressor, desigual, em ruínas. E aí, deu para entender? O que seria esse romance alegórico distópico? Então, assim, quando você pegar o livro do Pepe Tela, você não vai fazer essa conexão com algo que já aconteceu. Ah, me lembrou aquilo que já aconteceu. Não, porque tudo que acontece aqui
é uma distopia. Ah, professora, mas a gente vive desigualdade na sociedade, a gente vive o racismo na sociedade. Sim, a gente vive. Só que o que o Pepetela fez? Ele pegou todas essas injustiças, essa ruína social que a gente está comentando, e colocou, isso existe, ok, mas colocou todas essas características em uma ambientação com personagens e em um espaço, em uma cidade, por exemplo, que não existe. E que nunca aconteceu com aquelas pessoas, com aquele local, aquela cidade. Então, repare, como é uma brincadeira do que é real e do que a gente não sabe se vai acontecer, quando vai acontecer, se realmente vai existir isso. É algo muito, como a gente chama, é distópico, né? É uma alegoria. Então, acho que isso deu para sacar o que é, né? Então, a gente vai usar isso nas nossas respostas discursivas, hein? Então, prestem atenção. Você acha melhor começar a ler Hamlet ou Quase Fim do Mundo primeiro? Caramba, os dois vão acontecer em concomitância, né? Tanto você vai ter que usar o Hamlet quanto o Quase Fim do Mundo. Então, eu diria para você ler os dois. Bia, eu falaria para você ler os dois. É isso aí. Sabe o que eu faria? Como você vai estar lendo duas obras, uma para redação e outra para o exame discursivo, você tem que ter um caderninho, um post-it, enfim, alguma folha que você possa ir fazendo as suas anotações sobre cada obra, para você não confundir, para você não, de repente, falar de uma em outra, porque realmente eles vão acontecer no mesmo dia, né, gente? Vai acontecer juntinho. Então, eu diria para ler os dois. Oi, Ana. Sim, sim. Uhum. É como se um tivesse atrelado ao outro. Isso aí. Perfeito. Nessa obra, os dois estão ali, ó, lado a lado, tá bom? Mas vamos lá, qual a importância dessa obra, né? É uma janela para a história recente de Angola. É claro, né? A gente está falando aí de um autor angolano, né? De guerra que aconteceu na Angola, marcada por diversas transformações sociais e políticas, né? Então, assim, entender esse pano de fundo do que aconteceu com o autor, o que aconteceu no país dele, o que motivou a escrever isso, essa obra. Entender esse pano de fundo vai permitir com que nós, leitores, né, apreciemos essa profundidade da obra. A gente não precisa estudar a história da Angola, mas você tem que estudar o que aconteceu, você tem que entender o que está por trás dessa obra, o que está por trás desse autor. Pepetela, ele não apenas narra fatos ficcionais, né, uma história ali. Ele provoca reflexões, como a gente está falando, que são essenciais para a construção da nossa identidade coletiva, que vocês falaram isso naqueles questionamentos que eu falei para vocês, que eu passei para vocês no início. A ideia da identidade coletiva e individual. Ao conhecermos o nosso passado, nós fortalecemos o nosso presente, né? Então, ele meio que tentou fazer isso, né? Criando essa obra. As coisas que o influenciaram a escrever. Isso aí, isso mesmo. Por exemplo, eu não falei para vocês que eu escrevi uma crônica em homenagem à educação popular? Alguma coisa me motivou a escrever essa crônica. Eu não escrevi assim, do nada pensei em escrever. Não. Quando a gente escreve alguma coisa, quem gosta de escrever vai concordar comigo aí. Quando a gente escreve uma poesia, escreve o que for, qualquer tipo de texto, a gente tem uma influência, a gente tem algo que nos desperta para aquilo ali, né? O fato do autor ter feito parte da política deve ter influenciado bastante também, com certeza. Principalmente por ele ter participado ali da política, ele participou muito dessa questão da educação, né? Ministro da Educação que ele foi, né? Vice-ministro. Principalmente como um indivíduo que presenciou uma guerra, né, gente? Que presenciou um pós-guerra. Ele viu tudo isso acontecer, como o marido da Karina vivenciou também. Então, assim, isso é muito importante para a gente entender a obra, né? Mas vamos lá, estão preparados para fofoca? Agora a gente vai fazer em tom de fofoca como vocês gostam, que eu sei, né? O que é legal entender a obra? Nesse tom, né? Como se eu estivesse contando para vocês alguma coisa e vocês estão ali tentando descobrir o que está acontecendo. É nesse tom que a gente vai entendendo o que acontece. Então, a gente vai chegando ao final da nossa aula, falando um pouquinho desse resumo da obra, né? Mas a gente vai trabalhar bem cada capítulo, tá? Podem se preparar para isso. Vamos lá. Calpe é uma cidade fictícia localizada na África. Vamos lá. Essa cidade aí não existe. Reparem, olha a distopia, olha a alegoria aparecendo aí pra gente. É uma cidade fictícia que o autor criou na cabeça dele e que ela existe ali, né? Ela está localizada na África, tá? Essa cidade, o que acontece nessa cidade? Ela é palco do desenrolar de uma história sobre o fim do mundo,
que em nada se parece com os filmes apocalípticos, né? Alguém já viu filme apocalíptico? Que nós vemos nas telas aí dos cinemas, embalados por muita pipoca e pouca reflexão. Aqui a gente vê totalmente o contrário. É muita reflexão, é muita história, né? Muita crítica social. A gente vê muito. A gente não está sentado assistindo um filme, comendo pipoca e vê todo mundo ali participando de um apocalipse sem ter uma história, sem ter um porquê ali, né? Sem ter um motivo, uma inspiração para ser gerada aquela ideia, aquele filme, aquela situação ali, né? Mas vamos lá. Num dia comum, voltando do trabalho, o Simba, ele é surpreendido por um clarão no céu. Imaginem vocês passando por isso, né? Eu gosto muito de me colocar no lugar do personagem, né? Eu fico me imaginando passar por isso. Aí parece que eu estou vivenciando aquilo ali. Por isso que é magnífico o que o livro faz, né, com a gente. Mas vamos lá. O cara, né, o Simba ali, ele sem saber qual é a causa desse fenômeno, ele se dirige, né, rapidamente a Calpe, né, a cidade. Ele vai andando pela cidade, né, ele vai de carro, né, até a cidade para ver o que está acontecendo depois desse clarão. E ele encontra a cidade vazia, gente. Os carros estão parados no meio das ruas. O livro começa assim, tá? Não tem alguma coisa explicando antes, não. Ele já começa assim. Então, ele vê carros parados no meio da rua, de qualquer jeito, como se tivessem largado o carro ali, dirigindo e do nada o carro ficou ali parado, a pessoa sumiu e o carro ficou ali jogado, parado, estacionado, enfim, no trânsito. Enfim, roupas jogadas nas calçadas, como se a pessoa tivesse literalmente sumido. Aí a roupa vai e caiu no chão, né? Relógios e bolsas caídos no chão, portas das casas e das lojas abertas e nenhum ser humano além dele. Olha que cenário, gente. Assustador, né? Então o personagem no capítulo 1, ele tá passando por isso. Ele tá vivenciando esse apocalipse, né? Tem vários filmes religiosos nesse cenário, já vi. Então, é um cenário apocalíptico. A gente sabe como é assustador, né? Mas vamos lá ver o que está acontecendo. O Simba, então, ele fica atônito, né, gente? Ele fica assustado, desesperado. E ele constata que a sua família, seus vizinhos e até mesmo os animais, gente, até mesmo os animais da redondeza sumiram nesse misterioso incidente, depois desse misterioso clarão. Tomado por um misto de confusão, desesperança, medo e excitação, o Simba ele caminha pela cidade à procura de outras pessoas, enquanto ele aproveita a oportunidade para munir-se dos signos que outrora lhe confeririam poder. O que ele vai munindo? O que ele vai pegando pela cidade que ele vai encontrando? Armas, dinheiro. Por exemplo, se tinha um policial ali armado, quando aconteceu o clarão, só ficou a roupa e a arma dele jogada no chão. Então, assim, ele pegou a arma, né? Ele tem como acessar qualquer coisa que tiver jogada aí pela cidade. Então, ele pegou a arma, pegou dinheiro, ele saiu recolhendo coisas, né, que ele viu jogadas, assim, pela cidade. Ele aproveitou para se munir dessas situações, né? Mas, aí vem algo que alguém já tinha falado aí, ó. Mas de que adiantam armas se não há outros a combater? De que adianta dinheiro se não há outros com quem comercializar? De que adianta ter o melhor carro, morar na melhor casa, ou ainda comer no melhor restaurante se você está sozinho no mundo? É assim que logo nas primeiras páginas, no capítulo 1, já ali, né, no capítulo 1, nós vemos assim ruir todos os grandes pilares em cima dos quais fundamentamos nossos valores da sociedade ocidental. Que é você ter dinheiro, você ter o carro da moda, você ter a roupa da moda, você ter tudo que a sociedade impõe que você tenha, né? Então a gente vê esses fundamentos, né, essas exigências sociais ruindo, né? Indo por água abaixo. Isso que a gente percebe nesse primeiro momento aí, esse primeiro contato com a obra. Enquanto nós acompanhamos Simba em sua angústia e em seu ceticismo, nós encontramos a Jenny. É a segunda sobrevivente que aparece nesta história. Repare, o Simba ele é médico e ele é cético. E a gente encontra a Jenny e ela é religiosa fervorosa. Ela é a nossa segunda sobrevivente que aparece aí. Aí, como eu tô falando, ele é um médico, ele é ateu, ele é muito apegado à ciência, às evidências, né, que a observação é capaz de fornecer. Ele é um médico, né, gente?
E ele vai reconhecer em Jenny, né, em Jenny, o seu exato oposto, que ela é uma religiosa fervorosa, né, ela acredita que não há o que investigar, o sumiço das pessoas e dos animais é resultado da fúria de Deus. Ela vem falando isso durante o capítulo 1. No finalzinho do capítulo 1, ela já está ali falando esse aspecto bem religioso, né? Castigo divino como resposta a anos de decadência e pecado. É assim que ela enxerga, né? Pedro, por enquanto, só tem eles, mas a gente vai ver que tem mais gente, tá? E prestem atenção nessas pessoas que sobraram, nesses sobreviventes. A gente vai comentar sobre eles, tá? Tem mais alguns aí que vão aparecer durante a história, tá bom? Mas até agora a gente tem um médico ateu e a gente tem uma mulher muito fervorosa, né? Uma senhora já de idade, né? De meia idade que ele cita, e muito religiosa, tá? E ela acredita que aquilo ali foi castigo divino, né? As pessoas estão pecando muito, há uma decadência na humanidade, isso ali foi divino. Então, na beira, assim, do fim do mundo que eles se encontram, né? A ciência e a religião encontram-se em lados opostos, repararam? Ainda que codependentes de uma nova realidade que Pepetela vai tecendo diante dos nossos olhos aí dos leitores, né? Nas páginas desse romance. Tem um filme baseado nesse livro, e eu não sei te falar, não, eu acho que não. É porque nos lembra algum filme que a gente assistiu. Não sei se vocês ficaram com isso aí quando eu fui começando a narrar. Quando eu comecei a ler... Exatamente. Eu agora me fez lembrar de um trecho que eu vi no Instagram que passou para mim, de um grupo de pessoas que estavam exatamente nesse cenário. Aí tem uma menina que eles estão lá numa biblioteca, numa universidade, não sei. Aí ela procura a Bíblia. Ela pergunta para todo mundo, gente, cadê a Bíblia? Porque isso que está acontecendo é o fim do mundo. Tá na Bíblia. Aí tinha uma menina lá que achou a Bíblia, a única Bíblia que restava, uma Bíblia, deu a ela. Só que a página que contava o que estava acontecendo tinha, tipo, desaparecido da Bíblia. Eu vi esse... Aí ela ficou apavorada, enfim, ela ficou falando pro pessoal, o pessoal não acreditou, enfim, aí me fez lembrar desse trecho que eu vi agora recentemente, inclusive. Assim, eu não sei se tem um filme baseado literalmente nesse livro do Pepetela, nessa história, mas a gente já ouviu falar ou já assistiu algum filme que vai falar de extermínio, como vocês estão comentando, de apocalipse, né? É algo muito semelhante, né, ao que está acontecendo aí, verdade. Eu também, quando eu comecei a ler, já me veio isso na mente, né? Mas vamos lá. Esses dois personagens, pouco a pouco, outros vão se somando a eles, tá? Vai vir aí um pescador, uma jovem, um ladrão, um curandeiro, vem outras pessoas aí com características bem diferentes, né? Uns dos outros. É bem interessante. Eles vão surgindo de pequenos e diversos cantos da África. E eles chegam a essa cidade, a Calpe, né, como peças de xadrez, dispostas num tabuleiro. É isso que a gente vai avaliar. Como que esses personagens eles atuam ali dentro desse jogo, né? Cada qual vai trazer um olhar específico sobre aquele mundo, que não existe mais, né? Vai ficar escancarado a forma como a inutilidade daquilo que já foram, né? Um dia, enquanto seres sociais. Nossa, muito interessante, né? Essa parte aí que a gente vai ver acontecendo no desenrolar da obra. A gente vai comentar mais especificamente sobre cada personagem, tá? Eles são os seres humanos necessários para recriarem uma humanidade? Pode ser que sim. Pode ser. O livro tem o filme A Lenda, né, do Will Smith. Vocês estão falando aí alguns que parecem muito, né? Mas vamos lá. Nesse grande jogo de xadrez, o que eu estou fazendo para vocês é resumindo o que acontece, mas a gente vai esmiuçar bonitinho, vai detalhar esses personagens, porque eles vão influenciar essas perguntas aí da banca, tá? Cada um vai ter uma característica, como eu falei, linguagem, tipo, característica do personagem, a gente vai ver. Gente, é muito bom lá. A Pauline ficou com muita vontade de ler agora. É maravilhoso, gente. Eu indico que vocês já iniciem a leitura, tá? Nesse grande jogo de xadrez que se desenrola ali na nossa frente, nós vemos serem colocados em xeque muitas das nossas crenças mais inabaláveis. Será a violência uma característica inerente ao ser humano? Ou uma resposta a uma condição social? Por isso que eu comecei a nossa aula cheia de perguntas, vocês lembram? Olha aí. Faz sentido a divisão dos seres humanos em tribos ou em raças? Há mesmo uma nação superior a outra?
As mulheres têm o direito de escolher não ter filhos diante da iminente extinção de nossa espécie? Somos tão autossuficientes que não precisamos de outros animais? Mudamos nossa índole diante de situações extremas? Olha aí os questionamentos. E os personagens, eles vão responder esses questionamentos aí pra gente, tá? Eles vão seguir eles vão fazer com que a gente faça essa reflexão mesmo. Todas essas reflexões a partir desses personagens, tá? Mas vamos lá. Como o grande rei parado no tabuleiro, o leitor, nós somos o rei desse jogo de xadrez. Olha que maneiro. O leitor, ele assiste ao movimentar das peças à sua frente e se vê obrigado a ponderar e questionar se nós podemos, de fato, defender os valores que temos defendido há tanto tempo. E se nós estamos construindo nossos alicerces em bases sólidas, o suficiente para que eles fiquem de pé, caso tudo ao redor comece a desabar. Olha quanta reflexão, gente. Por isso que aguça essa vontade da gente ler. Mais do que um olhar para um futuro apocalíptico, o livro do Pepe Tela, né, O Quase Fim do Mundo, é um convite para que nós olhemos ao que há de mais etéreo em nossa sociedade e que nos molda no dia a dia, sem que nós percebamos, né? É um convite, essa obra é um convite para assistir ao renascer, mais uma vez no coração da África, da nossa condição humana. Olha onde ele pega o renascer, né? Olha onde ele pega essa reconstrução. Esse olhar, né, de redefinição, de reconstrução, é no coração da África, né? É a África. Ah, gente, eu sou suspeita para falar, né? Mas é muito magnífico, é muito magnífico. Assim, o intuito da nossa aula hoje é mostrar para vocês essas estratégias, é fazer esse resumo com vocês, é aguçar essa vontade de vocês lerem, de descobrir cada personagem, porque a gente vai comentar desses personagens na aula. Ah, Pedro, vou te falar, muito melhor que Caim, tá? Minha opinião, desculpa quem gosta mais do Caim aí, mas na minha opinião, ó, muito melhor. Me desculpe Saramago, que é maravilhoso, né? Da literatura brasileira também. Eu amo Saramago, mas eu amo mais o Ensaio sobre a Cegueira, que também é uma distopia, tá? Tem alguma edição que a senhora... Giovana, a minha edição é da editora Capulana, mas assim, eu não tenho preferência de edição. É o que eu falei, a diferença é que algumas edições têm comentários, têm notas, mas assim, a história, o teor da história, não vai fazer diferença, não. Todas as edições, elas são enormes, né? Porque tem 300 e poucas páginas. Tem edição que vai ter uma nota do autor, um comentário diferente, né? Vai ter uma indicação de algum... Tipo um comentáriozinho, uma nota, né? Do lado. Mas, assim, não tem uma preferência. Eu preferi 1000 vezes Caim. Ah, mas você... É porque você não leu todo o Pepe Tela, já leu, Vivian? Já leu todo o Quase Fim do Mundo? Respeito a sua opinião, né? Mas eu, particularmente, gostei. Já leu? Poxa... Então tá bom, né? Cada um com a sua, com a sua preferência. Caim também é maravilhoso, né, gente? Mas eu preferi o Pepe Tela aí. Gente, finalizando nossa aula, com esse resumão aí, para instigar vocês a lerem. Nossa próxima aula, já quero que vocês venham o quê? Já li tantos capítulos, já entendi aquele personagem, que a gente vai começar a focar em cada capítulo, tá? A gente vai esmiuçar cada capítulo com vocês, analisando cada questão gramatical, analisando cada estrutura ali narrativa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi uma aula inaugural, né? Uma primeira aula. Estou lutando com a senhora agora, mas vou dar uma olhada. Tem que dar uma dividida, né? Treinamos questões. A gente vai fazer isso em aula, a gente vai treinar questões, tá bom? Eu pegaria, assim, não tem como falar para vocês pegar a questão anterior para treinar, porque a questão anterior era de livro diferente, né? Esse é o problema quando a gente fala. Essa é a questão, né? Não é um problema. É uma questão quando a gente fala de português, porque são livros diferentes, né? Mas, assim, eu tentaria essas estratégias, analisar essas estratégias. O foco, gente, é ler o livro. Eu focaria em ler o livro, com um olhar reflexivo, crítico. Por enquanto, não treinaria questões, não. A gente está na primeira aula, a gente está indo para a segunda, então a gente ainda vai ver essa parte mais narrativa, mais da história, mais os capítulos, mais gramatical. Depois a gente vai para treino de questão. Então, assim, foque em ler o livro. Foque em anotar coisas sobre o livro, ler resumos na internet sobre o livro, ler o livro, capítulo por capítulo, e anotar um resumo seu. Então, eu treinaria por enquanto assim, tá bom? Gente, um beijo.
até nossa próxima aula. Muito obrigada aí pela companhia, pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Comentem muito da aula lá, hein? Vou gostar de ver os comentários. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Thaís. Obrigada.